Imagine ser um nerd feio e inútil que não consegue conquistar ninguém e nem usar magia direito. Após sua morte sem valor, ele reencarna como o mago mais forte e conquista todas as garotas sem nem perceber. Tudo começa com um garoto acordando e vendo empregadas animadas e atraentes ao seu redor. Sua primeira reação é explodi-las, mas ele para ao ver suas mãos minúsculas. Isso o faz errar, e ele acidentalmente abre um buraco na parede do castelo. Por sorte, há um show de fogos de artifício acontecendo, então ninguém percebe. Todos celebram o nascimento do Príncipe Lloyd, enquanto as empregadas pensam em pedir demissão para não serem esmagadas por este bebê feio. As empregadas decidem ficar após conseguirem um seguro de vida melhor. Elas procuram o Príncipe Lloyd, que está escondido atrás de um pilar. Ele quer fugir sem ser encontrado, mas esbarra em alguns oficiais. Ele pede para não contarem as empregadas e eles concordam. Um oficial o convida para caçar, mas Lloyd está muito ocupado e sai correndo. Um oficial fica triste por ser rejeitado, enquanto o outro se pergunta por que se incomoda, já que Lloyd é apenas o 7º príncipe e não uma ameaça ao trono. O primeiro oficial diz que Lloyd explodiu um castelo no dia em que nasceu, então é inteligente manter-se em seu lado bom. Ele pensa que Lloyd pode ser a reencarnação de um feiticeiro lendário. Lloyd é de fato uma reencarnação, mas ele era apenas um nerd feio e inútil em sua vida passada. Ele não sabe por que se lembra de sua vida antiga sem valor, por que renasceu como príncipe, como conseguiu empregadas atraentes ou por que tem que usar essas roupas. Ele decide viver como antes, pesquisando magia. A enorme biblioteca do castelo o surpreende, ainda mais que a sua antiga. Assim que ele está prestes a ler um livro, uma empregada chamada Silfa o encontra e o leva de volta às suas lições. Lá fora, Lloyd agora pratica esgrima com Silfa, que não está pegando leve com ele, apesar de ele ter apenas 8 anos. Embora seja difícil, ele está mantendo sua posição. Lloyd se pergunta por que precisa de todo esse treinamento, já que está tão longe na linha de sucessão que nunca será rei. Silfa lhe diz que ser da realeza não é só sobre poder, ele precisa ser bem preparado e educado. Ela é responsável pela educação dele nos últimos 3 anos e leva o trabalho muito a sério. Lloyd não gosta de como Silfa é rigorosa, mas sabe que não pode faltar ao treino até mostrar alguma melhora. Ela o manda voltar à posição e eles começam a lutar novamente. Desta vez, Lloyd imita seus movimentos exatamente. Silfa fica impressionada com seu progresso, mas Lloyd está secretamente usando magia de controle para copiar seus movimentos perfeitamente. Mesmo com magia, ele ainda está em desvantagem por causa de seu tamanho menor e alcance mais curto. Determinado a acompanhar, Lloyd decide trapacear um pouco mais. Ele lança um feitiço para alongar sua espada de madeira, outro para se fortalecer e um para levitar, equilibrando o jogo. Enquanto continuam, ele vê uma abertura e para de copiar seus movimentos, esperando pegá-la desprevenida. No entanto, Silfa é habilidosa e bloqueia seu ataque. Ela o confronta sobre a trapaça, e Lloyd fica preocupado de estar em apuros. Em vez disso, Silfa fica impressionada. Ela assume que ele usou 2 feitiços simultaneamente para compensar as diferenças, algo que até magos do palácio têm dificuldade. Lloyd fica aliviado por ela não o ter repreendido e decide não revelar que estava usando 4 feitiços de uma vez. Mais tarde naquela noite, Lloyd teve que tomar banho, mas em vez de aproveitar, ele se viu numa situação bastante embaraçosa. Ele teve que sentar no colo de Silfa no banheiro das empregadas. Meu amigo está vivendo o sonho de todos. Lloyd se sentiu super envergonhado, mas Silfa não o deixava tomar banho sozinho porque da última vez ele pulou o banho para ler livros. Tudo o que Lloyd quer é ler, mas agora ele está cercado por tantas empregadas que não sabe o que fazer. Uma das empregadas brincou que se ele não se comportasse, o demônio da biblioteca proibida o pegaria. Lloyd não tinha ideia do que era essa biblioteca proibida ou seu demônio, então as empregadas contaram a história. Há muito tempo, o reino de Salem quase foi destruído, mas muitos magos se sacrificaram para selar um demônio chamado Gor dentro de um livro na biblioteca proibida do castelo. Silfa não acreditou na história e pensou que Lloyd não se assustaria com algo tão bobo. Lloyd, sentindo-se sobrecarregado por estar cercado pelas empregadas, não conseguia olhá-las nos olhos. Elas interpretaram mal, pensando que ele estava assustado, e começaram a oferecer para ele dormir em suas camas para conforto extra. Enquanto elas discutiam, Lloyd escapou sorrateiramente, agora curioso sobre essa biblioteca proibida. Naquela noite, Lloyd se esgueirou pelo castelo até encontrar o corredor que levava à biblioteca. Ele usou um feitiço de ar para ficar invisível, curvando a luz ao seu redor. Ao passar pelos guardas, que se gabavam de seu dever de guarda, eles nem o notaram. Um guarda avisou o outro para ficar acordado, mencionando que estavam guardando magia poderosa e um demônio selado. Havia outra camada de proteção para manter as pessoas fora da biblioteca, um selo lançado por 10 magos poderosos. No entanto, Lloyd o contornou facilmente, mostrando o quão incompetentes os magos são. Dentro da biblioteca, Lloyd ficou impressionado. Apesar de viver no castelo a vida toda, ele nunca tinha visto aquele lugar. Ele folheou os livros interessantes, mas lembrou que tinha que reaplicar a barreira para evitar que os guardas tivessem problemas. Nesse instante, Lloyd vê um livro voar de uma pilha, e de lá sai o demônio Gor. Gor fica surpreso que um jovem garoto quebrou o selo da porta da biblioteca e tenta fazer Lloyd deslacrá-lo também.
Ele diz a Lloyd que mesmo que não ajude, o selo em seu livro provavelmente se quebrará em breve de qualquer forma. Gore tenta subornar Lloyd com pepitas de ouro, mas Lloyd não se engana, o ouro é mal feito com magia. Lloyd diz a Gore que vai reselar o livro quando terminar, porque adora ler os livros do reino e não pode deixar Gore arruiná-los. Gore tenta prometer que não destruirá o reino, mas Lloyd não acredita nele. Como último esforço, Gore oferece ensinar magia antiga a Lloyd se ele o libertar. Lloyd fica muito tentado e pergunta se Gore está falando sério. Vendo o interesse de Lloyd, Gore diz que sim, e elogia as habilidades mágicas de Lloyd. Isso lembra Lloyd de sua vida passada, quando foi rejeitado por não ter talento mágico. Agora, com seu novo corpo, Lloyd cria uma chave mágica e destrói o selo do livro de Gore. Uma vez livre, Gore não consegue acreditar que Lloyd fez isso. Lloyd pergunta animadamente por sua lição de magia. Gore joga uma bola de fogo roxa nele, chamando-a de lição 1, pensando que mataria Lloyd. Mas Lloyd sai ileso, elogiando o feitiço e pedindo mais. Chocado, Gore começa a lançar mais feitiços, mas nenhum rompe a barreira de Lloyd. Lloyd, curioso, abre um pequeno buraco em sua barreira para sentir o fogo roxo, queimando o dedo, mas desfrutando da sensação como um masoquista. Isso mostra que Lloyd é um pouco estranho. Ele pede a Gore para lhe mostrar outra coisa. Gore usa seus feitiços mais poderosos, mas Lloyd os para facilmente. Percebendo que não pode vencer, Gore tenta escapar, mas colide com uma barreira que Lloyd montou. Lloyd explica que montou as barreiras para impedir que o castelo acima descobrisse que ele estava lá e para proteger os livros. Enquanto Gore prepara outro feitiço, Lloyd o impede, querendo ver magia defensiva agora. Lloyd então ataca e Gore, incapaz de se defender, acaba derrotado. Lloyd usa magia para restaurar a sala. Gore, agora humilhado, diz a Lloyd que ele é um mago incrível, mas Lloyd pensa que Gore é impressionante por sobreviver à magia. Lloyd, curioso sobre a resiliência de Gore, quer testar seus limites. Gore, temendo tortura, promete lealdade a Lloyd se não for ferido. Lloyd concorda, mas insinua que ainda pode haver alguma dor. Gore se transforma em uma cabra pequena e fofa para evitar assustar as pessoas e planeja controlar Lloyd. Mas quando tenta, percebe que a magia de Lloyd é muito poderosa. Aceitando a derrota, Gore decide obedecer. Com tudo resolvido, Lloyd aproveita para ler na Biblioteca Proibida. Enquanto ainda desfruta de sua sessão de leitura, Lloyd ouve de Grimm que tem um visitante na biblioteca. Lloyd não se preocupa muito e diz a Grimm para se esconder, não querendo que ninguém o veja. Mas quando o visitante fala, Lloyd se anima. É seu irmão mais velho, Albert. Lloyd se junta a Albert para seu treinamento diário. Junto com alguns servos, eles se reúnem enquanto Albert se prepara para lançar um feitiço em alguns alvos. Albert lança um pequeno feitiço de chama, mirando perfeitamente e atingindo o alvo bem no centro. A multidão o aplaude. Grimm pergunta a Lloyd se Albert é realmente o segundo príncipe do reino de Ceylon, e Lloyd confirma. Embora Albert não seja o personagem principal, ele é fisicamente capaz e inteligente, tornando-o um forte candidato ao trono. Com sua autoridade, Albert tem acesso a várias instalações do castelo para manter suas habilidades afiadas, e às vezes convida Lloyd para se juntar a ele. É uma das poucas vezes que Lloyd pode lançar feitiços de ataque no castelo, então ele sempre aproveita a chance. No entanto, Lloyd não tem interesse no trono, então ele mantém a discrição para evitar ser arrastado para a política. Durante o treino, Lloyd dispara seus feitiços e mal roça os alvos a cada vez, fazendo um nobre snob o desprezar. Mas Albert não se engana com a incompetência ativa de Lloyd. Ele diz a Lloyd que quer fazer uma pausa e lhe dá a carta branca para fazer o que quiser no campo de tiro enquanto ele estiver fora. Lloyd fica super animado por finalmente ter o campo de tiro só para ele. Há tantos feitiços mágicos novos que ele quer testar, especialmente o truque de encantamento duplo que Grimm usou durante a luta deles. Grimm faz uma pausa e diz a Lloyd que é impossível para ele fazer isso, porque apenas demônios podem desenvolver uma segunda boca. Lloyd pensa por um momento e então tem uma ideia maluca. Ele vai absorver Grimm em seu corpo e desenvolver uma boca extra em sua mão. Grimm fica chocado, mas percebe que Lloyd é estúpido o suficiente para tentar qualquer coisa uma vez. Com uma segunda boca agora, Lloyd está animado para começar a lançar feitiços duplos. Ele pergunta a Grimm se ele consegue acompanhar, e Grimm, sentindo-se confiante, diz que está pronto. Eles começam a lançar juntos, mas Grimm rapidamente percebe que a mente de Lloyd funciona de uma forma que ele não consegue acompanhar. Grimm pergunta o que Lloyd está fazendo, e Lloyd explica que está apenas empilhando feitiços. Normalmente, empilhar feitiços envolve combinar alguns para encurtar o tempo de lançamento, mas Lloyd está sobrepondo centenas de feitiços de uma vez. Grimm, sentindo-se sobrecarregado, desiste, dizendo que não consegue lidar com isso. Já que Grimm não vai ajudar, Lloyd decide fazer sozinho. Ele assume o controle da boca de Grimm, usando-a junto com a sua, e começa a lançar feitiços duplos novamente. Grimm não gosta de ter sua boca usada para o prazer de Lloyd sem consentimento, mas não consegue parar Lloyd. Lloyd combina diferentes feitiços, ciente do perigo, mas ansioso para experimentar. Ele se prepara para liberar o feitiço, sabendo que pode causar uma explosão massiva. A explosão é tão poderosa que é vista da cidade. Enquanto isso, Albert e alguns nobres puxa-sacos observam à distância. Eles se perguntam por que Albert dá tanta atenção a Lloyd, pensando que Lloyd não tem talento para merecer isso.
Albert explica que acertar um alvo uma vez pode ser sorte, mas roçá-lo 10 vezes seguidas mostra uma habilidade incrível. Ele sabe que Lloyd é um prodígio e um dia poderá se tornar um grande sábio. Prestar atenção em Lloyd agora não é um desperdício e pode beneficiá-lo no futuro. No fundo, Albert só quer se dar bem com seu irmãozinho, por isso deixou Lloyd ter o campo de tiro para si, para que pudesse praticar de verdade. Os nobres permanecem céticos sobre as habilidades de Lloyd, mas começam a questionar suas dúvidas quando percebem que parece noite no meio do dia. No campo de tiro, Lloyd acidentalmente cria uma enorme explosão, abrindo um buraco no céu. Ele começa a entrar em pânico, preocupado em deixar um buraco maldito lá em cima. Freneticamente, ele tenta consertar e, felizmente, o céu volta ao normal depois de um momento. Lloyd solta um suspiro de alívio, pensando que está tudo bem. No entanto, no dia seguinte, teorias da conspiração sobre o misterioso buraco no céu já estão em todas as notícias. Lloyd fica mais intrigado com outro artigo no jornal. Ele fala sobre um grupo de aventureiros rank A que limpou uma masmorra muito difícil e encontrou um monte de tesouros mágicos. Assim que Lloyd lê isso, ele decide que precisa explorar aquela masmorra imediatamente. Grimm rapidamente o puxa de volta, apontando que desaparecer do castelo sem aviso causaria caos. Lloyd concorda e cria um plano para fazer todos pensarem que ele ainda está no castelo. Ele tira uma bolota e usa um feitiço de planta para criar uma réplica de si mesmo. A cópia é perfeita, até os menores detalhes. Parece e se sente exatamente como Lloyd, com pele e ossos feitos de material vegetal. Além disso, Lloyd pode fazê-lo se mover como ele normalmente faria. Grimm fica impressionado e pensa que isso pode realmente funcionar, permitindo que Lloyd saia despercebido. No entanto, Lloyd sabe que isso não vai enganar a todos, especialmente Silpha. Ela é tão obcecada por ele que notou que ele cresceu 0,07 milímetros extras outro dia. Para lidar com isso, Lloyd tem outro plano. Ele decide usar Grimm para ajudá-lo. Lloyd sai sorrateiramente do castelo sem ser detectado, voando para longe. Ele liga de volta para Grimm, pedindo um relatório sobre como as coisas estão indo no castelo. Grimm, agora habitando a cópia de madeira de Lloyd, e diz que pode ouvir Lloyd alto e claro, e tem boas imagens através de um olho. Grimm relata que está fazendo um trabalho decente fingindo ser Lloyd. As empregadas comuns não notaram nada de errado, mas Grimm ainda está inquieto com a situação. Grimm não consegue superar o fato de que Lloyd não hesitou em arrancar sua alma de seu corpo e colocá-la dentro da cópia de madeira. Então Lloyd pegou o corpo de Grimm e o reabsorveu em si mesmo para que pudessem manter a comunicação. Lloyd diz a Grimm para manter a farsa e evitar Silpha a todo custo. Grimm leva um momento para admirar a habilidade artesanal de Lloyd, notando que a cópia de madeira tem até um sistema de circulação de mana funcionando. Nesse instante, Grimm percebe que com Lloyd fora do castelo, ele pode causar tantos problemas quanto quiser, mas ele esquece que ainda está no viva voz. Lloyd ignora a risada maligna óbvia de Grimm e diz que aprecia a ajuda e conta com ele para evitar que todos fiquem desconfiados. Grimm se sente tocado por Lloyd confiar nele e lágrimas começam a escorrer por seus dois rostos. Lloyd pergunta se algo está errado, mas Grimm diz para ele não se preocupar e voltar assim que terminar. No entanto, Lloyd de repente percebe que, embora tenha saído sorrateiramente do castelo, ele não tem ideia de onde ficam as masmorras. Enquanto descobre o que fazer em seguida, ele avista uma garota sendo perseguida por um grupo de orcs. Em vez de intervir, ele decide observar. A garota está correndo rápido, mas claramente não é fraca. Numa fração de segundo, ela se vira, respira fundo e dá um chute voador num orc no estômago tão forte que tem que se desenterrar de suas entranhas. Ela então salta sobre mais 2 orcs, matando-os com chutes poderosos no rosto. Finalmente, um orc tenta se esgueirar por trás dela, mas ela usa uma técnica que o transforma numa chuva de partes de monstro. Ela fica triunfante sobre os cadáveres de orcs com um ângulo de câmera perfeito, e Grimm a reconhece como uma artista marcial. Lloyd fica intrigado com suas habilidades, sabendo sobre a energia chamada Kai, usada em países estrangeiros. A garota, agora terminada com os orcs, chama a pessoa escondida na montanha, tendo percebido que estava sendo observada. Já que foi avistado, Lloyd quer falar com ela e perguntar sobre Kai. Mas Grimm o impede, apontando que ela pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe. Lloyd concorda e permanece escondido, mas a garota interpreta seu silêncio como uma ameaça e começa a correr montanha acima. Lloyd entra em pânico, não querendo que ela descubra sua identidade. Ao chegar ao topo, Lloyd rapidamente se transforma numa versão mais velha de si mesmo. Ele se apresenta como um aventureiro novato chamado Robert, e a garota fica completamente interessada nele. Lloyd usou magia de ilusão, combinando uma ilusão de si mesmo com uma de Robert para criar um novo visual. Embora ele ainda pudesse se parecer com alguém da família real, era o melhor que ele podia fazer. A garota se apresenta como Tal, uma aventureira Rank B. Lloyd e Grimm assumem que ela não suspeita de nada. Tal, no entanto, está tão encantada pela nova aparência de Lloyd que não percebe nada de incomum. Em seus 18 anos, ela nunca teve um namorado e deixou o dojo esperando encontrar alguém. A maioria dos caras se intimidava com a força de suas coxas grossas, mas suas coxas grossas estão dificultando minha edição. Mas agora ela está determinada a fazer deste cara bonito seu namorado. Robert tenta se desculpar dizendo que quer explorar uma masmorra.
mas Tal oferece-se ansiosamente para acompanhá-lo. Sem saída, eles seguem para a masmorra juntos. Na masmorra, Tal está derrubando monstros para todos os lados, exibindo seus chutes poderosos para impressionar Robert. Mas Robert parece mais interessado nas rochas no chão do que em suas coxas grossas. Enquanto avançam na masmorra, Robert pergunta por que ela aventura sozinha. Tal diz que não encontrou parceiros decentes, principalmente porque não há muitos caras atraentes por perto, mas Robert se encaixa perfeitamente. Durante uma pausa, eles se sentam para uma refeição e Robert pergunta sobre a energia que ela usou antes. Tal fica surpresa, já que a maioria das pessoas aqui só conhece magia. Robert explica que Kai depende muito de técnicas de respiração para circular energia e aumentar habilidades físicas. Tentando copiá-la, ele consegue sentir Kai fluindo em seu corpo após algumas tentativas, mas quase exagera porque seu corpo não está acostumado. Tal fica impressionada que Robert aprendeu a técnica tão rapidamente, mas o avisa que é arriscado sem o treinamento adequado. Robert, no entanto, não se importa com o perigo, desde que aprenda algo novo. Vendo o quão ansioso ele está, Tal oferece-se para ensiná-lo alguns básicos de Chi, já que estão viajando juntos. Os agradecimentos de Robert fazem seu coração disparar, então ela mantém a calma guiando-o através de exercícios de respiração de Chi. Enquanto isso, Grimm observa tudo se desenrolar, sabendo que Tal não tem ideia de que está sendo criada por um príncipe de 10 anos. Ao mesmo tempo, Grimm está se divertindo vivendo a vida fácil que Lloyd nunca desfruta. Mas as coisas ficam tensas quando Silpha aparece. Enquanto isso, na masmorra, Tal usa uma explosão de Kai para derrotar o chefe da masmorra, o baú de tesouro no meio da sala destranca, e Robert fica curioso sobre como ele sabe que o chefe foi derrotado. Tal está se apaixonando por Robert cada vez mais, especialmente porque ele aprendeu a respiração Kai tão rapidamente. Ela pensa que se eles ficarem juntos, seu avô poderá aceitar Robert como seu futuro marido. Robert chama Tal para abrir o baú com ele. Quando o abrem, um golpe repentino mira em Tal, mas Robert a puxa para longe bem a tempo. O ataque veio do chefe escondido da masmorra, um Lich. Robert está emocionado para ver o que o Lich pode fazer, mas Tal está assustada. Diz a Robert que ele deveria ir embora sem ela. Ele quer ficar e assistir à luta, mas Tal rapidamente o atinge, mandando-o voando para fora da sala do chefe. Um Lich não deveria estar numa masmorra de nível tão baixo, porque eles são tão fortes que até aventureiros de ranquear têm problemas com eles. Tal sabe que provavelmente não pode vencer, mas quer dar tempo a Robert para escapar. Enquanto isso, Robert está voando de volta pelo túnel, chateado porque queria aprender mais sobre Kai. Ele usa uma barreira mágica para se parar. Embora Tal quisesse que ele fosse embora, ela não lhe deu um mapa, então agora ele está perdido. Ele tenta contatar Grimm, mas só recebe uma mensagem dizendo que Grimm está em apuros e precisa que ele volte logo. Enquanto isso, Tal está lutando contra o Lich e se saindo bem, mas ela sabe que não pode aguentar para sempre. Ela está sofrendo muito dano e eventualmente perderá. Ela está assustada, mas se sente bem sabendo que ajudou Robert a escapar. Tal tenta recuar lentamente, esperando escapar também, mas então o Lich começa a falar. Ele reconhece artes marciais e diz que uma vez consumiu alguém com habilidades semelhantes. Depois de aprender sobre Kai, ele decidiu que é apenas uma forma mais fraca de magia e não está interessado em aprender mais com Tal. No entanto, ele achou Robert intrigante e até pensou em devorá-lo. Tal já ouviu perdedores feios insultarem suas artes marciais caiantes, pois a maioria por aqui acha inútil, mas Robert achou impressionante, e isso a deixou bem feliz. O Lich não se importa com a história dela e está pronto para matá-la. Tal respira fundo e avança contra o Lich com toda a sua força. Ela continua golpeando a barreira do Lich sem desistir de jeito nenhum. Ela treinou a vida inteira, sacrificando tudo, sem conhecer ninguém interessante ou ter um namorado, e não vai deixar que ele insulte sua técnica de forma alguma. Tal libera uma poderosa explosão Kai, rompendo a barreira do Lich e o arremessando contra a parede. No entanto, usar tanto Kai a deixa exausta e ela mal consegue se mexer, coitada. O Lich é invicto e zomba do esforço dela, dizendo que seu Kai é fraco perto da magia dele. Ele prepara-se para acabar com ela com um golpe mágico, mas ele racha e se desfaz. Robert voltou e ergueu uma barreira, bem a tempo. Ele pergunta a Tal se ela já terminou de lutar, pois ele gostaria de uma chance. Ele precisa ir para casa rapidinho, então vai ser bem veloz. Tal fica chocada ao vê-lo, e ainda mais surpresa com o olhar intenso em seus olhos, então ela se cala. O Lich começa a conjurar um feitiço e Robert faz o mesmo, sumindo de vista. Ele move-se pelas paredes e aparece atrás do Lich de repente. Usando a técnica de respiração que Tal o ensinou, ele respira fundo, mas quebra algumas costelas, pois seu corpo não está acostumado. O Lich conjura outro feitiço, mas Robert precisa de mais tempo, então ele ergue uma barreira para bloquear o ataque e foca em sua nova técnica. O Lich não consegue acreditar na força da barreira, mas Robert nem está pensando nisso. Ele está tentando combinar Kai e Mana, com muito esforço. Lembrando o conselho de Tal sobre focar na respiração, Robert respira fundo e usa um feitiço de ar para refinar a combinação. Enquanto ele se move, o Lich pensa que Robert está fugindo e ataca ainda mais.
Robert, lutando para respirar fundo com a barreira erguida, ele a derruba. O Lich erroneamente pensa que venceu e acredita ser mais forte que Robert. Agarrando uma estalactite, Robert finalmente consegue ar suficiente para combinar sua mana e cai. Saltando e respirando profundamente, ele cria uma técnica de equilíbrio que anula os golpes mágicos do Lich. Embora a técnica seja mais fraca do que ele gostaria, ele torna a energia mais fina e forte para alcançar o Lich. O Lich conjura mais feitiços para parar Robert, mas os ataques de Robert ficam mais fortes. Ele percebe que os ataques de Robert são baseados em Kai, e não consegue acreditar que está perdendo para uma técnica tão básica. Robert continua refinando seus golpes, tornando-os mais finos e afiados até aperfeiçoar a técnica. O Lich, vendo o que está por vir, ergue uma barreira para bloqueá-lo, mas a técnica aperfeiçoada de Robert corta o Lich, sua barreira e a caverna inteira. Tal fica ainda mais impressionada com Robert, de verdade. Ao se prepararem para sair, eles verificam o baú para ver pelo que lutaram e encontram apenas um punhal enferrujado. Não parece valioso, mas Robert acha que pode usá-lo de alguma forma. Depois que pegam um tesouro, o baú começa a afundar no chão. Robert fica confuso, mas Tal explica que isso sempre acontece. A masmorra desaba depois que o tesouro é levado. Um mecanismo de sobrevivência, sabe? Percebendo que o baú pode ser o núcleo da masmorra, Robert o agarra antes que afunde. Com a masmorra desmoronando ao redor deles, eles escapam rapidamente com o baú. Tal expressa sua surpresa por Robert ter usado Kai em vez de magia para lutar contra o Lich. Ela se pergunta se ele estava tentando provar que Kai é uma boa técnica, mas Robert diz que só achou que seria divertido tentar. De repente, ele se lembra que precisa voltar para casa rápido, pois Grimm está em apuros. Enquanto ele se prepara para voar, Tal reflete sobre o que aconteceu. Ela sabe que Robert descobriu a técnica da lâmina Kai sozinho em tão pouco tempo e sente que precisa melhorar para manter a atenção dele, e quem sabe se tornar sua namorada. Ele concorda com o sentimento dela, mas voa antes que Tal possa pedir seu contato, então ela teme nunca mais vê-lo de verdade. Robert desfaz seu feitiço de ilusão, voltando a ser Lloyd. Após um curto voo, ele retorna ao castelo e começa a procurar Grimm, para ter certeza de que ele está bem. Ele encontra Grimm, mas Grimm não está nada bem. Silpha o pegou e o forçou a fazer treinamento de espada, coitado. Como Grimm só usa magia, suas habilidades com a espada são terríveis. Então Silpha pensou que Lloyd estava ficando mole, e tornou o treinamento ainda mais difícil. Depois que Grimm se recupera, Lloyd mostra a ele a faca que pegou da masmorra. Grimm não consegue acreditar que teve que aguentar o treinamento de Silpha por causa de uma faca. Lloyd se desculpa e explica que a faca pode ser valiosa, pois é especial, de verdade. Ele a mergulha em água quente e raspa a camada externa, revelando que a faca foi tratada com essência de mana, a substância usada para encantamentos. A faca tinha um encantamento chamado Poder de Ken. Lloyd remove todas as camadas de encantamento e as coloca em um becker, agitando para se livrar dos encantamentos antigos. Ele quer pesquisar encantamentos, mas como a essência de mana é difícil de conseguir, ele não tem muitas chances de experimentar. Se um encantamento falha, tanto a essência de mana quanto a arma são desperdiçadas. Então, Lloyd tem uma ideia bem melhor. Em vez de usar a essência de mana diretamente, ele a analisará com magia para fazer a sua própria. Usando um feitiço de purificação, Lloyd decompõe a mana em seus elementos básicos: óleo, prata e algo chamado hematita. Hematita é difícil de encontrar porque é feita de núcleos de monstros esmagados, mas Lloyd não está preocupado, pois ele pegou o núcleo da masmorra, que pode ser usado para fazer hematita. Agora, tudo o que precisam é óleo, prata e um monte de armas para testar seus encantamentos. Lloyd vai encontrar seu pai, o rei, e pede um pouco de dinheiro para gastar. O rei, que ama seu filho, dá a ele um saco de moedas de prata, com carinho. Ele acha estranho que Lloyd quisesse prata em vez de ouro, mas não questiona. Ele se pergunta como Lloyd vai usar sua mesada de verdade, mas na verdade, ele acabou de se tornar um Einstein. Mais tarde, Lloyd está treinando com Silpha novamente, usando novos truques para obter uma vantagem. Mesmo em seu sprint total, Silpha o acompanha sem esforço algum. Lloyd vai um passo além, usando magia para tornar o chão irregular, esperando surpreendê-la. No entanto, Silpha se esconde dentro da construção de terra que ele fez, e quando Lloyd vai para um ataque, ela o embosca e vence a luta. Apesar de vencer, Silpha dá a Lloyd o óleo que ele queria, mesmo que o acordo fosse que ele precisasse acertá-la para ganhá-lo. Ela explica que está apenas aliviada que o desempenho ruim dele da última vez foi um acaso, um erro. Grato, Lloyd promete mostrar a ela o que ele faz, embora Silpha presuma que ele está cozinhando algo. De volta ao seu quarto de experimentos, Lloyd e Grimm adicionam o óleo aos seus ingredientes, criando com sucesso a essência de mana. Agora eles precisam de um monte de armas para testar seus encantamentos, com certeza. Lloyd vai até seu irmão Albert para pedir ajuda, pois Albert tem muitos cavaleiros leais sob seu comando. Lloyd pergunta a Albert se os cavaleiros o deixariam encantar suas armas. Albert concorda e os cavaleiros entregam suas espadas, embora se preocupem silenciosamente que Lloyd possa arruiná-las. Grimm, percebendo a falta de confiança dos cavaleiros em Lloyd, fica ainda mais determinado a acertar o encantamento na primeira tentativa.
Lloyd começa a trabalhar no encantamento da primeira espada, preenchendo cada espaço disponível com encantamentos. No entanto, ele logo descobre que o aço comum não consegue lidar com tanta magia, e a espada se estilhaça em pedaços. Ele continua tentando, e as espadas continuam quebrando, mas ele finalmente consegue encantar algumas com sucesso. Na manhã seguinte, Lloyd vai mostrar a Albert seu trabalho e o surpreende com 50 espadas encantadas com sucesso em 120 tentativas. Até Albert pensou que Lloyd destruiria todas as espadas, mas ele fica maravilhado com o que vê. Os melhores encantadores geralmente têm uma taxa de sucesso de cerca de 10%, então a taxa de sucesso de 40% de Lloyd é excelente, de verdade. Um dos guardas duvida das afirmações de Lloyd, mas quando tenta embainhar sua espada, ela é tão afiada que ele quase corta suas partes íntimas. Albert inspeciona uma das melhores espadas encantadas de Lloyd, e Lloyd pergunta se pode ver como as espadas se comportam em combate. Albert o convida para participar de uma caçada a monstros que ele planejou. Após os preparativos, Lloyd, Albert e Silpha partem ao amanhecer em uma carruagem, adentrando as florestas que cercam o reino. Lloyd pergunta ansiosamente se já estão perto dos monstros, mas Silpha diz que levará um pouco mais, pois precisam chegar ao lago primeiro. Ela agradece a Albert por permitir que ela os acompanhasse, e Albert, sabendo o quanto Silpha ama Lloyd, não viu razão para recusar. Embora Silpha tenha um amor forte por Lloyd e queira que seu plano seja destruído, ela não admitirá isso até que ele complete 18 anos. Albert a provoca um pouco de leve, mas quando Silpha saca sua espada, ele percebe que pode ter ido longe demais. No entanto, o saque da espada não é por causa da provocação dele. Eles encontraram alguns convidados indesejados. Um grupo de kobolds armados com armas de aço aparece e os cavaleiros rapidamente formam uma linha defensiva para proteger Lloyd e Albert. Lloyd finge estar assustado para evitar chamar atenção, mas, na verdade, ele sabia que os kobolds estavam vindo muito antes de chegarem. Tal havia ensinado uma técnica Kai que o permite sentir seus arredores, desde que mantenha a respiração estável, o que é muito útil para a exploração. Enquanto os cavaleiros começam a lutar, Lloyd observa de perto, com atenção. Um cavaleiro golpeia um kobold partindo-o ao meio sem esforço algum. Os cavaleiros ficam impressionados com a facilidade com que suas armas cortam os kobolds blindados de aço, sem perceber que é devido aos encantamentos bem-sucedidos de Lloyd. As espadas estão tão afiadas que até os cavaleiros treinados são cautelosos ao manuseá-las. Albert elogia as habilidades de encantamento de Lloyd e lhe dá muitos tapinhas na cabeça. Silpha também elogia Lloyd, mesmo que sua arma não estivesse encantada, mas isso não a impediu de derrubar kobolds com facilidade. Nesse exato momento, um kobold avança direto para Lloyd. Ele está ciente disso, mas antes que precise agir, o kobold é chutado para longe por um rosto familiar, Tal. Ela sentiu um cara-gato na área e veio correndo, rapidinho. Lloyd fica chocado porque nunca esperou vê-la novamente, de verdade. Tal percebe Lloyd usando a respiração Kai para sentir seus arredores, mas não percebe que ele é a mesma pessoa que Robert. Ela acha que Lloyd se parece muito com Robert, no entanto. Enquanto ela examina o rosto dele, um kobold tenta se aproximar sorrateiramente, mas Silpha intervém e o mata. Silpha não está feliz com essa garota desconhecida se aproximando de seu futuro marido. Tal diz a Silpha que poderia ter lidado com o kobold sozinha, sem ajuda. É claro que elas não vão se dar bem, então Albert intervém como mediador e convida Tal para se juntar a eles enquanto seguem para o lago. Mais tarde, enquanto todos montam acampamento para a noite, Albert agradece a Tal por sua ajuda e se apresenta como o segundo príncipe de Salem. Tal, surpresa com a realeza dele, pede desculpas por seu comportamento anterior. Ela o acha atraente, mas ainda pensa que Lloyd se parece mais com Robert. Lloyd tenta evitar Tal para que ela não descubra que ele é Robert, de jeito nenhum. Usar Kai para detectar seus arredores quase expôs sua viagem secreta à masmorra. Para evitar suspeitas, Lloyd decide se esconder em sua barraca por um tempo. Mas ao entrar, ele se depara com Silpha, que está trocando de roupa bem ali. Lloyd não fica constrangido, ao contrário de você, que nunca vê uma garota tão de perto. Ele já está acostumado com os seios dela, mas pergunta o que ela está fazendo. Silpha se desculpa e diz que só precisava trocar de roupa por causa das manchas de sangue. Ela acha natural se trocar na barraca de Lloyd, já que esta noite ela quer que seu plano seja destruído. Quer dizer, ela planeja dormir lá para protegê-lo, mas Lloyd não gosta da ideia, de jeito nenhum. Silpha insiste dizendo que os outros guardas estão postados ao redor da barraca de Albert para protegê-lo, então ela precisa proteger Lloyd. Ela se recusa a aceitar um não como resposta, envolvendo as pernas nele para mantê-lo perto. Silpha não quer que Tal leve Lloyd embora, de forma alguma. Nesse momento, Tal entra na barraca sentindo o Kai de Robert. Ela vê Lloyd entre as coxas grossas de Silpha, diferente dela mesma, e a chama de pervertida. As duas começam a discutir, e os cavaleiros fazem apostas sobre quem vai vencer. Em meio ao caos, Lloyd escapa, com sua inocência completamente estilhaçada. Ele vai até Albert, que brinca sobre ter garotas brigando por ele, mas Lloyd não acha graça nenhuma. Albert diz a ele que Silpha mudou muito desde que começou a cuidar dele, mas avisa Lloyd para ter cuidado com os relacionamentos que ele tem com mulheres como ela.
Enquanto isso, Tal e Silpha percebem que todos os cavaleiros estão assistindo ansiosamente à luta delas, junto com as coxas expostas de Silpha. Quer dizer, quem perderia uma cena tão divina, não é mesmo? Irritadas, elas deixam as diferenças de lado para espancar os cavaleiros. Após a briga, Silpha finalmente veste algumas roupas, para a alegria de todos. Tal explica que está na área para consertar um antigo santuário na colina. Silpha diz a ela para se apressar e terminar o trabalho para que ela possa ir embora, de uma vez. Tal não gosta que lhe digam como fazer seu trabalho, mas Albert intervém, dizendo que é muito perigoso subir a montanha agora. Ele aprecia o senso espacial de Tal para detectar ameaças e pede que ela fique com o grupo até de manhã. Nesse momento, Tal sente uma ameaça iminente e percebe que encontraram o monstro que procuravam. Um lobo-urso avança contra o grupo e os cavaleiros formam uma linha defensiva. Lloyd se esconde atrás de Silpha, não querendo terminar a luta tão rápido de jeito nenhum. O lobo-urso é surpreendentemente rápido para seu tamanho, de verdade. Enquanto Lloyd acha a criatura interessante, Grimm está mais intrigado com o antigo santuário na montanha. À medida que a luta com o lobo-urso avança, Tal salva um dos cavaleiros com uma explosão Kai. Mas não é o suficiente para derrubar a fera, de forma alguma. Albert se aproxima e usa a espada encantada que Lloyd fez. Ele conjura um feitiço de fogo que oblitera o lobo-urso em um único golpe. Os cavaleiros elogiam Albert por seu poder, mas Albert sabe que o feitiço foi impulsionado pelos encantamentos de Lloyd. Ele agradece a Lloyd por tornar a luta mais fácil, de verdade. Lloyd fica satisfeito que seus encantamentos sejam apreciados, mas Grimm o alerta para assuntos mais urgentes. O santuário que Tal deveria consertar tem um demônio selado dentro dele e o selo está se desgastando. De repente, o lobo-urso que Albert acabou de derrotar se levanta novamente, cercado por uma aura escura, e mais monstros aparecem. Do lobo-urso, uma voz fala, amaldiçoando os humanos por ferir, apesar de sua aparência grotesca, e jura tirar suas vidas pelo que fizeram. Ele ordena que seus lacaios ataquem, e o grupo recua para se defender. Albert golpeia um dos lobos, mas ele se regenera da ferida e quase o morde. Tal salva Albert bem a tempo, mas a situação parece terrível, pois os lobos podem se regenerar de qualquer dano que sofram. No calor de uma batalha intensa, todos lutam para sobreviver, exceto Silpha, que está apenas observando porque só se preocupa com a segurança de Lloyd. Enquanto se esconde, Lloyd conversa com Grimm sobre Pazuzu, um demônio que controla monstros com sua magia. Grimm não conhece Pazuzu pessoalmente, mas explica que Pazuzu está usando magia como cordas de marionete para controlar e curar os monstros instantaneamente com mana. Enquanto isso, Lloyd fica viciado na ideia de aprender sobre essa transmutação de mana e implora a Grimm para ensiná-lo. Mesmo que todos os outros estejam no meio de uma luta por suas vidas de verdade. Do outro lado, Pazuzu está se divertindo, pensando que está vencendo facilmente. Quando Pazuzu zomba de Lloyd como um covarde, a paciência de Silpha se esgota de repente. Ela avisa Lloyd que precisará sair de perto dele brevemente para lidar com Pazuzu sozinha. Ao confrontar Pazuzu, ela o repreende por ser tão feio e ter mau hálito, dizendo que ele está prestes a ser derrubado para impedi-lo de poluir o ar ao redor de Lloyd. Pazuzu acha suas ameaças divertidas, confiante em seu controle sobre os lobos e seu suprimento infinito de mana. Silpha diz a Pazuzu para calar a boca porque seu hálito fede mais do que qualquer ataque. Quando Pazuzu avança sobre ela, Silpha rapidamente incapacita seu lobo-urso cortando seus pés. Enquanto Pazuzu foca sua mana para curar o lobo, os outros lobos começam a enfraquecer, dando aos outros uma chance de atacar. Robert encoraja Silpha a manter o ataque para que possam derrubar o resto, de uma vez. Enquanto isso acontece, Lloyd está absorto em sua lição sobre transmutação de mana, impressionado com a capacidade de Pazuzu de gerenciar tantos monstros. Bem ao lado deles, Silpha está em modo de batalha total, ferindo Pazuzu novamente. Ela até pega uma espada de cavaleiro, fascinada porque foi encantada por Lloyd. Isso enfureceu Pazuzu ainda mais, que jura desconstruir Lloyd para descobrir o que o torna especial. Enquanto Pazuzu tenta um ataque furtivo, Silpha reage rapidamente de dentro da boca do lobo, decapitando-o decisivamente e não parando seu ataque ali. Todos que assistem ficam chocados com sua ferocidade e habilidade em combate. Lloyd, bem ciente da força de Silpha, não fica surpreso de forma alguma. Para Silpha, ameaçar Lloyd é algo absolutamente proibido, um grande não. Enquanto ela se prepara para acabar com Pazuzu de vez, ele desesperadamente libera um hálito tóxico pelo campo de batalha, esperando retomar o controle da situação. Do outro lado do campo de batalha, Tal e Albert acabaram de eliminar o último dos monstros. Mas Albert diz a Tal que eles não podem relaxar ainda, pois esses monstros continuarão voltando a menos que derrotem Pazuzu. Eles decidem ir ajudar Silpha a acabar com ele, de uma vez. Mas de repente, o hálito tóxico de Pazuzu os atinge, derrubando todos, exceto Tal, de joelhos. Até Silpha fica sobrecarregada e desmaia, coitada. Pazuzu aproveita a chance para se curar e fica bem irritado por seus fantoches terem sido destruídos tão rapidamente. Ele jura se vingar e arremessa Silpha para o outro lado do lago. Albert quer ajudá-la, mas se sente fraco demais para se mover de verdade. Pazuzu se gaba de que seu gás venenoso
venenoso, que ele chama de miasma da dominação, está causando a fraqueza deles. Assim que Pazuzu está prestes a acabar com Silpha, Tao intervém para bloqueá-lo. Apesar de não gostar muito de Silpha, Tao a protege e pergunta se ela consegue se levantar. Silpha, tentando não parecer fraca, diz que está bem, mas claramente não está. Com o último resquício de sua energia, ela diz a Tao para ir proteger Lloyd, e então desmaia. Pazuzu elogia Silpha por resistir ao seu miasma por mais tempo do que até mesmo seus monstros poderiam. Ele então se vira para Tao, intrigado porque ela não é afetada. Tao tenta revidar, mas Pazuzu desvia e acerta um soco que interrompe sua técnica de respiração especial, que a estava protegendo do miasma. Pazuzu provoca Tao, sugerindo que ela ficou para se juntar a ele, já que poderia ter escapado, mas não o fez. Enjoada de suas provocações assustadoras, Tao encontra forças para socá-lo no rosto e o atinge com um ataque massivo jogando-o na água. Enquanto Tao aterrissa, ela percebe que pode ter exagerado em seu ataque. Ela tenta recuperar o fôlego, pronta para Pazuzu revidar, mas inesperadamente um lobo a ataca por trás. Os monstros que eles haviam derrotado se regeneraram. E agora Tao está em menor número. Tao está em uma situação difícil, presa nas mandíbulas de um lobo. Pazuzu a atinge com uma poderosa explosão de seu gás de controle mental, pensando que ela perderá sua vontade de resistir. No entanto, Tao permanece desafiadora, firme. Ela sente uma onda de esperança ao sentir a energia de Robert por perto e decide que prefere arriscar a morte a se tornar uma das servas de Pazuzu. Frustrado, Pazuzu ordena que o lobo engula Tao e então volta a sua atenção para Silpha, de quem ele ainda guarda rancor por ter estragado seus planos antes. Ele pensa em como será difícil quebrar sua forte vontade para torná-la sua serva. Em outra parte do campo de batalha, Lloyd está se divertindo, sem se importar com o bastardo feio. Pazuzu se gaba de seus planos de fazer uma lavagem cerebral em Silpha, substituindo suas memórias por sua imagem, ganhando controle sobre ela para sempre. Curioso, Lloyd pergunta se foi assim que ele manipulou os lobos. Pazuzu, inflado de orgulho, admite que matou os pais dos lobos e os enganou para que pensassem que ele era seu novo pai. De repente, percebendo que Lloyd ainda está de pé e não foi afetado pelo gás tóxico, Pazuzu o questiona. Lloyd admite honestamente que não tem ideia do porquê é imune, de verdade. Pazuzu fica irritado e ataca Grimm, criticando-o por ajudar humanos e chamando-o de desgraça para os demônios. Grimm, que ia oferecer alguns conselhos a Pazuzu, agora só quer vê-lo falhar depois de ser insultado de verdade. Pazuzu manda seus lacaios atacarem Grimm e Lloyd. Lloyd vê isso como a chance perfeita de testar a técnica de transmutação de mana que aprendeu. Ele usa sua mana com cuidado para criar um campo de flores, lembrando os lobos de seus pais, e quebra o controle de Pazuzu sobre eles. Os lobos mudam sua lealdade para Lloyd. Lloyd então procura o lobo que engoliu Tao. Ele o comanda a cuspi-la e o lobo obedece. Tao emerge viva, mas inconsciente, coberta de gosma e sem suas roupas. Pazuzu logo percebe que Lloyd não é um feiticeiro qualquer. Ele é incrivelmente poderoso, transformando uma enorme quantidade de mana num lindo campo de flores em instantes e tomando o controle dos próprios lacaios de Pazuzu. Pazuzu tenta reconquistá-los, lançando seu sopro neles e ordenando que voltem. No entanto, os lobos se lembram de todas as coisas ruins que Pazuzu lhes fez, incluindo matar seus pais, e em vez de obedecer, eles se voltam contra ele e atacam. Lloyd fica impressionado com a união dos lobos, mas Pazuzu é forte demais para eles e acaba os dominando. Após a luta, Pazuzu se gaba para Lloyd que, sem usar mana para controlar seus lacaios, ele está operando com força total. Ele diz a Lloyd que feitiços não funcionam em demônios. Lloyd pergunta a Grimm se é verdade, e Grimm diz que nunca soube de um demônio morto por magia. Isso faz Lloyd pensar, talvez demônios não sejam imunes, só difíceis de derrotar. Movido pela curiosidade, Lloyd libera toda a sua mana, mostrando o quão poderoso ele é. Pazuzu sente que está em apuros. Lloyd aproveita a chance para testar um novo feitiço que vinha desenvolvendo. Como Pazuzu não é humano, Lloyd não se segura. Ele começa a lançar uma barreira, mas Pazuzu desvia, percebendo que Lloyd quer prendê-lo para fazer experimentos. Desesperado para não ser cobaia, Pazuzu tenta escapar. Lloyd recebe a ajuda de Grimm, que o ajuda a lançar ainda mais barreiras rapidamente. Pazuzu fica apavorado com a velocidade de Lloyd, mas continua desviando até ser pego numa barreira enorme. Preso, Pazuzu chama Lloyd de psicopata por querer experimentá-lo, mas Lloyd aponta a ironia nas palavras de Pazuzu, já que ele mesmo experimentou nos lobos. Pazuzu tenta se safar, mas é tarde demais. Lloyd inicia um feitiço que mistura os 4 elementos, disparando-os tão rápido que cria um espetáculo mágico vibrante e giratório. Ele planeja manter isso por meia hora para testar, mas em 5 minutos Pazuzu já está acabado. Lloyd achava que demônios eram imunes à magia e esperava usar Pazuzu para mais experimentos, mas Grimm explica que, embora demônios sejam muito resistentes, o ataque de Lloyd é tão intenso que é como um bombardeio constante de dano.
A força avassaladora da magia de Lloyd é demais para Pazuzu, que acaba sobrecarregado e se arrependendo de suas decisões passadas enquanto sofre o ataque mágico. Enquanto todos acordam, Lloyd percebe que precisa esconder que derrotou Pazuzu. Ele rapidamente diz a todos que Robert o salvou, e todos acreditam. Tal, ansiosa por um namorado, começa a procurar Robert. Albert e Lloyd voltam ao castelo, onde o rei agradece a Albert por completar a missão e derrotar um demônio. No entanto, o rei também repreende Albert por correr um risco tão grande com tão poucos guardas. O rei quer agradecer aos aventureiros que ajudaram, então pergunta onde estão Tal e Robert. Albert explica que Robert partiu antes de todos acordarem, segundo Lloyd. Tal, ainda emocionada por Robert tê-la salvado, percebe que está usando o casaco de Lloyd. Antes que ela perceba, Lloyd a distrai dizendo que viu Robert na floresta, e ela sai correndo para encontrá-lo sem se vestir direito. O rei fica desapontado porque queria conhecer Robert, pensando que ele devia ser muito poderoso para derrotar um demônio tão rápido. Albert então sugere que Lloyd teve um grande papel no sucesso deles. Ele propõe adicionar Lloyd à lista de potenciais sucessores ao trono. O rei fica surpreso, mas intrigado, perguntando por que Albert gostaria de mais competição. Albert diz que só quer a melhor pessoa para o cargo, não necessariamente ele mesmo. Quando o rei pergunta a Lloyd se ele quer ser considerado para o trono, Lloyd simplesmente responde: depois. Mais tarde, Lloyd se diverte no pátio com seu novo animal de estimação, um lobo-urso que o seguiu até em casa. Grimm fica com ciúmes da atenção que o lobo está recebendo, então ele se infla para chamar a atenção de Lloyd. Funciona, e Lloyd começa a brincar com Grimm. Quando Silpha chega, Lloyd rapidamente esconde Grimm no pelo do lobo-urso. Silpha pergunta se Lloyd deu nome ao lobo, e ele diz que o está chamando de Shiro. Ele quer ensinar alguns comandos a Shiro. Silpha sugere usar sua mana para ajudar Shiro a obedecer, e Lloyd acha uma ótima ideia. Ele começa a pensar em como fazer isso. Enquanto isso, o rei e Albert observam de um terraço do castelo. O rei acha Lloyd modesto por não querer se envolver com o trono. Mas Albert acredita que Lloyd é talentoso demais para se prender a governar um país. Ambos concordam que o que quer que Lloyd faça será impressionante. Lloyd ensina com sucesso comandos básicos a Shiro, mas tem dificuldade com os mais complexos, como girar 3 vezes. Ele tenta usar um feitiço de comando, mas Shiro fica confuso. Percebendo que precisa de ajuda, Lloyd se lembra de sua irmã, Alice, que sabe muito sobre monstros. No entanto, ela é um pouco estranha, então ele e Silpha hesitam em pedir ajuda a ela. Lloyd e Silpha vão para a torre de Alice, que é tão estranha quanto se lembravam. Grimm pergunta sobre Alice e Lloyd explica que ela é a 6ª princesa, 3 anos mais velha que ele, e uma amante de animais que guarda qualquer criatura com pulso, desde que não seja humana. De repente, Alice avista Lloyd e desce as escadas correndo, pulando nele com entusiasmo. Lloyd também fica feliz em vê-la, mas se surpreende quando ela o beija. Isso choca tanto Silpha quanto Lloyd. A empregada de Alice, Eris, a segue e repreende Alice por beijar o irmão toda vez que ele visita. Alice apenas ri, dizendo que Lloyd é fofo demais para resistir. Após se recuperar da surpresa, todos se sentam para o chá. Alice pergunta por que Lloyd está visitando, imaginando que tem a ver com o lobo-urso fofo que ele trouxe. Lloyd apresenta Shiro, o lobo-urso, e fica impressionado quando Alice identifica a criatura imediatamente. Ela explica que tem um dom para saber essas coisas, provavelmente por seu amor aos animais. Enquanto Alice brinca com Shiro, Silpha sugere irem embora, duvidando que Alice saiba muito sobre mana. Lloyd, no entanto, quer ficar um pouco mais, pensando que Alice ainda pode ser útil. Ele pede a ela para mostrar um de seus monstros. Alice sorri e diz que já chamou um. De repente, Lloyd e Silpha notam um monstro parado atrás deles. Alice apresenta o monstro como Leru, um Fenrir menor. Lloyd fica impressionado porque Leru conseguiu se aproximar e roubar o chapéu de Silpha sem que notassem. Impressionado, Lloyd pede a Alice que o ensine a se comunicar com Shiro como ela fez com Leru. Alice concorda, dizendo que a primeira lição é sobre amor. Alice explica que com amor você pode entender qualquer monstro. Uma vez que você entende, pode se comunicar sem palavras, como ela demonstra chamando todos os animais para o seu lado. Vendo isso, Lloyd percebe algo importante. Momentos depois, vários animais correm em sua direção no labirinto. Enquanto alguns animais travessos tentam roubar as roupas de Silpha e Eris, os que estão ao redor de Lloyd ficam tranquilamente em sua cabeça. Lloyd entende agora que, em vez de dar comandos a Shiro, ele precisa compartilhar uma imagem mental do que quer. Assim que Shiro recebe essa imagem mental, ele entende o que fazer. Shiro então corre ao redor de Lloyd 3 vezes e late, exatamente como Lloyd queria. Eris fica impressionada que Lloyd aprendeu algo com a conversa de amor de Alice. Alice, radiante por alguém finalmente entendê-la, abraça Lloyd novamente. Ainda compartilhando sua imagem mental, todos os animais de estimação se juntam ao abraço, junto com Silpha e Alice. Lloyd finalmente se liberta, um pouco traumatizado, mas feliz por ter aprendido a se conectar com monstros.
Silpha, satisfeita com o progresso de Lloyd, quer passar um tempo com ele e sugere começar a prática de espada imediatamente. Antes que Lloyd possa ser arrastado, Albert intervém, dizendo que precisa falar com Lloyd. Prática. Silpha argumenta, mas Lloyd, não querendo praticar, fica do lado de Albert. Albert leva Lloyd para conhecer seu irmão, o quarto príncipe Diane. Diane ouviu que Lloyd encantou a espada de Albert, mas está cético. Ele quer que Lloyd prove suas habilidades encantando uma espada na frente dele. Albert explica que Diane é um ferreiro e leva seu ofício a sério. Diane preparou tudo o que era necessário, então Lloyd começa o processo de encantamento. Diane fica chocado quando Lloyd encanta a espada com sucesso, colocando 4 encantamentos diferentes nela. Ele percebe que Lloyd é um gênio. Animado, Diane pede a Lloyd que o ajude a criar a espada mágica definitiva, uma arma com um feitiço gravado no aço, forjada por um ferreiro e um encantador. Diane compartilha seu sonho de tornar a magia acessível a todos no reino através dessas espadas, independentemente do talento. Ouvindo Diane, Lloyd não dá a mínima para o sonho dele, mas pensa que aprender a fazer espadas pode ser legal. Então ele decide aceitar. Depois de trocar de roupa, Lloyd pergunta a Diane qual feitiço ele quer na espada. Diane não tem certeza, mas quer um feitiço de fogo. Lloyd sugere o feitiço do pinheiro, conhecido por seu poder. Diane duvida que funcione, já que o feitiço tem 14 partes e uma espada mágica só aguenta 5. Lloyd diz com confiança que vai comprimir o feitiço em apenas 2 partes, o que surpreende Diane. Quando tentam aplicar o encantamento ao metal, a barra desmorona instantaneamente. Lloyd pensa que o feitiço pode ser muito forte para o aço, e pede a Diane que tente novamente. Enquanto trabalham, Diane nota Silpha os observando e a convida para se juntar. Apesar de muitas tentativas, o metal continua quebrando quando tentam encantá-lo. Lloyd se desculpa por usar tanta essência de mana de Diane sem sucesso. Grimm, observando a luta, nota algo estranho na essência de mana. Diane, ainda apoiador, menciona que comprou a essência de mana barata, o que faz Lloyd perceber o problema. Ele purifica um copo da essência de mana e descobre que ela tem muito pouca hematita, crucial para espadas mágicas. Eles precisam de núcleos de monstros para conseguir mais hematita. Lloyd pensa em sair escondido para explorar masmorras em busca de núcleos, e Silpha sugere o mesmo. Albert havia falado com o rei, que deu permissão a Lloyd para tentar coisas novas, então eles decidem ir para a guilda. Na guilda, a recepcionista Catarina lhes entrega formulários de registro. Lloyd hesita devido à sua idade, mas Silpha o assegura de que está tudo bem. Após preencher o formulário, ele precisa tocar um orbe medidor de mana. Sabendo que sua mana poderia fazê-lo explodir, Lloyd suprime sua mana a quase nada. O orbe não explode, mas lhe dá uma alta classificação mágica. Apesar de sua alta magia, sua classificação geral é baixa devido a outros atributos, levando alguns aventureiros a zombarem dele. Catarina vê o potencial de Lloyd, comparando-o ao lendário aventureiro Lâmina de Prata. Alguns aventureiros se ofendem com isso. Silpha quer fazer uma missão de masmorra com Lloyd, mas eles precisam de um aventureiro de rank B. Silpha tenta se registrar novamente, mas isso baixaria muito seu rank. Nesse momento, Tal aparece e oferece ajuda. Silpha pergunta por que Tal não está procurando Robert. Tal explica que não o encontrou após procurar em muitas masmorras e se tornou uma aventureira de rank A. Ela desistiu de encontrar Robert e pede a Lloyd que a apresente a Albert. Com a ajuda de Tal, eles cumprem os requisitos da missão e vão para uma masmorra, encontrando rapidamente o núcleo de que precisam. De volta ao castelo, Albert verifica com Diane o progresso das espadas mágicas. Diane está otimista, mas explica que precisam esperar Lloyd retornar com o núcleo da masmorra para a hematita. Albert está com pressa porque uma guerra pode estar se formando, e essas espadas seriam extremamente úteis. Ele tranquiliza Diane dizendo que não é seu trabalho lutar, mas Diane quer ajudar. Logo, Lloyd retorna com o núcleo da masmorra. Eles o usam para criar o aço encantado e, finalmente, a espada mágica é concluída. No entanto, ela se mostra mais poderosa do que Lloyd pretendia, então ele planeja diminuir a potência para modelos futuros. Após um longo dia, Lloyd se prepara para dormir, mas nota alguém no jardim. Ele voa até o pátio para confrontar a intrusa, que tenta escapar, mas é presa pela barreira de Lloyd. A intrusa, uma garota com escolhas de moda incomuns, se revela e se desculpa por ter que usar seu movimento especial numa criança. A cabeça de Lloyd começa a ficar confusa, e ele sente cheiro de flores, percebendo que foi envenenado. Ele tenta usar um feitiço de purificação, mas a garota diz que é inútil, pois nada pode purificar o veneno dela. Lloyd, agora de joelhos, deduz que o veneno dela deve ser transmutado com sua mana. A garota confirma que é Wren, a mariposa do veneno, espalhando o veneno desde o nascimento. Ela usa seu veneno para enfraquecer a barreira de Lloyd e a atravessa. Ela diz a Lloyd que ele só recebeu uma pequena dose de seu veneno, então não vai morrer, mas sentirá dor por 3 dias. Então ela vai embora. Envenenado, Lloyd mantém a calma pensando na impressionante técnica de ocultação de Wren. Grimm se preocupa, mas Lloyd o assegura de que está usando um feitiço de sopro curativo para remover lentamente o veneno.
Grimm se pergunta por que Lloyd não perseguiu Ren, e Lloyd explica que a deixou ir para rastreá-la até seu esconderijo. Ele se lembra de ter ouvido de Silpha sobre a Guilda dos Assassinos, com 6 membros que têm habilidades especiais. Lloyd está ansioso para aprender mais sobre eles. Usando sua mana, Lloyd rastreia Ren pela cidade. Grimm fica intrigado sobre como Lloyd pode encontrá-la, já que ela é indetectável. Lloyd explica que Ren provavelmente se esconde rasgando um buraco no espaço, anulando sua presença. Sabendo disso, ele procura por pontos onde não consegue sentir nada. Lloyd e Grimm então partem para seguir Ren. Na Guilda dos Assassinos, Ren está informando a equipe sobre sua recente missão no castelo. Um dos membros questiona por que ela não eliminou Lloyd depois que ele a encontrou. Ren explica que não viu sentido em machucar uma criança quando já havia coletado todas as informações cruciais. A conversa esquenta quando o membro acusa Ren de tentar agir como seu antigo líder, Jay, que está desaparecido há um tempo. Ren, no entanto, acredita firmemente que Jay retornará. A discussão deles é interrompida por outro membro que os lembra que tem problemas maiores, pois alguém os está espionando. Percebendo que foi pego, Lloyd desfaz seu feitiço de ocultação e desce ao chão. Os assassinos ficam surpresos ao ver que o sétimo príncipe, que dizem ser um perdedor, mas na verdade é um durão, é quem os espiona. Agora que Lloyd viu o esconderijo deles, percebem que não podem simplesmente deixá-lo ir. Em vez de fugir, Lloyd desfaz sua barreira protetora, aparentemente se colocando em risco. Ele quer que os assassinos o ataquem com tudo o que tem para que ele possa aprender com suas habilidades únicas de mana. O primeiro a atacá-lo é Babylon, o assassino de cabelo verde conhecido por sua agilidade. Babylon tenta um chute direto, mas Lloyd o bloqueia facilmente. Babylon então tenta uma série de chutes acrobáticos que Lloyd também bloqueia usando técnicas defensivas que aprendeu com sua amiga Tal. Lloyd nota a incrível flexibilidade de Babylon. De repente, Crow, o amaldiçoado, se aproxima sorrateiramente de Lloyd. Ele usa seu poder para fazer Lloyd sentir como se estivesse sendo empurrado para o chão. Ao mesmo tempo, o assassino corpulento chamado Galilei tenta derrubar Lloyd. Lloyd usa um feitiço de aprimoramento físico para resistir à pressão e desviar do ataque de Galilei. No entanto, ao aterrissar, ele se vê preso numa substância pegajosa que Galilei secreta de seu corpo. Para escapar, Lloyd decide largar suas roupas e consegue se libertar, embora agora esteja apenas de cueca. Assim que Lloyd está se reagrupando, outra assassina chamada Teria intervém. Ela fica intrigada com o estado desgrenhado de Lloyd e decide dar-lhe uma lição de medo e vergonha. Para demonstrar seu poder, ela se esfaqueia na perna, e Lloyd imediatamente sente a mesma ferida na sua perna. Teria é conhecida como a Amaldiçoada da Dor, o que significa que qualquer ferimento que ela sofre também é infligido ao seu alvo. Apesar da dor, Lloyd fica emocionado ao aprender sobre sua habilidade. Teria tenta atacar novamente, mas Lloyd desvia rapidamente e ela tem que se reagrupar com sua equipe para outro ataque coordenado. Teria pergunta a Lloyd se ele já aprendeu sobre o medo, mas o medo é a última coisa na mente de Lloyd. Ele está muito animado com o desafio. Ele rapidamente cura a facada na perna, surpreendendo. Teria com sua rápida recuperação. Lloyd então fortalece o pano em suas mãos em 2 espadas improvisadas e se prepara para outra rodada usando um estilo de luta que aprendeu com Silpha. A luta aumenta à medida que a postura de Lloyd provoca pânico em Galilei, lembrando-o de um aventureiro que o traumatizou anos atrás. Enquanto Lloyd avança, os assassinos tentam fugir. Babylon tenta escapar, mas Lloyd o alcança e o derruba, ansioso para ver como ele lida com o impacto. Lloyd então consegue desviar de um ataque combinado de Crow e Galilei, que acidentalmente atinge Galilei e o faz colidir com Teria. Com os outros caídos, Lloyd mira em Crow, que tenta dizer pare, mas é interrompido. As palavras inacabadas de Crow atrasam Lloyd, despertando sua curiosidade sobre a fala amaldiçoada de Crow. Irritado ao ver seu amigo ferido, Galilei tenta atacar Lloyd, mas acaba fazendo as roupas de Teria caírem. Inabalável, Lloyd ataca Teria, que avisa que qualquer dano a ela também o machucará. Ignorando-a, ele quebra sua coluna, ferindo-se no processo, mas ainda desfrutando da luta. Galilei agarra Lloyd com suas teias pegajosas, mas Lloyd escapa e usa um dos movimentos de Teria para atacar Galilei. Assustada, Ren é a próxima, mas Galilei intervém, explicando que ela não consegue controlar seu veneno. Lloyd percebe que nenhum deles consegue controlar seus poderes, por isso recorrem ao crime. Ele desvia do ataque de Galilei, o atinge com um raio e o ajuda a controlar sua mana. Lloyd oferece ajuda aos outros, curando suas maldições e removendo sua hostilidade. Grato, Galilei quer compartilhar a história deles, mas Lloyd não está interessado. Lloyd está quase caindo no sono enquanto ouve a história de Galilei, até que Galilei menciona seu líder, Jade, que pode se teletransportar. Jade havia formado a Guilda dos Assassinos para ajudá-los a fazer um nome para si e serem aceitos na sociedade. Mas então Jade acidentalmente se teletransportou e não foi mais visto. De repente, um anel de teletransporte aparece na sala e um envelope preto cai. Enquanto isso, Silpha rastreia Lloyd até o esconderijo. Ela tem certeza de que ele esteve lá, mas tudo o que encontra é uma carta presa na parede. Ela a leva de volta para Albert, que a lê e entra em pânico.
A carta diz que Lloyd está indo numa viagem com a Guilda dos Assassinos para visitar Lotus, o reino que ameaça a guerra com Salam. Albert acha difícil acreditar que alguém pudesse capturar Lloyd, então ele busca uma solução pacífica, mas quando Silpha lhe mostra as roupas de Lloyd cobertas de gosma branca do esconderijo, a paz não é mais uma opção. Albert e Silpha se preparam para a guerra. Lloyd e a Guilda dos Assassinos são teletransportados para Lotus em alta velocidade. Quando a carta apareceu, Galilei reconheceu o símbolo de Jade e a abriu ansiosamente. A carta de Jade explica que ele derrubou o Lorde de Lotus, que planejava uma guerra, e agora é o novo governante. Ele os convida para se juntarem a ele numa celebração. Todos na guilda ficam emocionados com a notícia, mas Lloyd está animado por um motivo diferente. Galilei agradece a Lloyd novamente por ajudá-los a controlar suas maldições, e promete retribuir. Rain então pede a Lloyd que vá com eles para Lotus para lançar um feitiço em Jade, e ajudá-lo a controlar sua maldição. Lloyd concorda, mas se pergunta como a carta apareceu do nada. Ele percebe que Jade deve ter dominado suas habilidades de teletransporte, o que o deixa desconfiado de que a carta possa ser uma armadilha. Rain quer confiar em Jade e sugere que ele pode ter aprendido a controlar seus poderes sozinho. Lloyd decide ir com eles de qualquer forma, movido pela curiosidade sobre a magia de teletransporte. Rain, embora esperançosa, está preocupada com o que pode acontecer se for uma armadilha. Lloyd a tranquiliza, dizendo que pode lidar com qualquer problema que surgir. Galileu elogia Lloyd novamente por sua gentileza, e Rain se vê gostando ainda mais de Lloyd após suas palavras tranquilizadoras. De volta ao presente, Lloyd usa seu feitiço de voo, mas precisa parar porque seus companheiros não conseguem aguentar as altas velocidades. Ele reclama de perder tempo, já que voaram por apenas 10 minutos, mas os outros insistem que morreriam se continuassem. Babilônia está especialmente afetado, praticamente torto de dor. Lloyd concorda em fazer uma pausa e sugere que caminhem o resto do caminho, já que estão quase lá. Durante a pausa, Rain se oferece para encontrar comida, enquanto Lloyd ajuda Babilônia a endireitar a coluna. Babilônia menciona que Rain está tentando impressionar Lloyd. Ele explica que ela matou os pais acidentalmente com seu veneno quando era jovem e teve que sobreviver sozinha na floresta. Jade a encontrou e a trouxe para o esconderijo, apresentando-a ao grupo. Embora os outros estivessem inicialmente assustados com seu veneno, ele insistiu em mantê-la. Apesar de uma experiência de quase morte onde Jade foi envenenado por Rain, ele queria que ela ficasse e pediu a todos que a ajudassem a cuidar dela. Eles concordaram, com Galileu se oferecendo para ser seu professor, e Corvo e Teria fazendo suas roupas. Isso deu a Rain sua primeira experiência de ter uma família. Jade eventualmente criou um feitiço para suas roupas neutralizarem seu veneno, permitindo que ela vivesse normalmente. Jade se tornou como um irmão mais velho para ela. Ao ouvir isso, Lloyd fica muito interessado em conhecer Jade. Rain retorna com um pouco de comida que preparou, parece pouco apetitosa, e ninguém quer experimentar. Babilônia sugere que Corvo use sua fala amaldiçoada para torná-la saborosa, mas Reno soca, não querendo que sua comida seja alterada. Terrier lembra que Lloyd é um príncipe e pode não querer comer comida rústica. No entanto, Lloyd começa a comer sem hesitar, dizendo que não é a pior coisa que já comeu. Vendo Lloyd comer, os outros reúnem coragem para experimentar e acham surpreendentemente comestível. Todos apreciam a culinária de Rain, e ela espera compartilhá-la com Jade um dia. Outro flashback mostra Jade retornando com boas notícias. A guilda está reconsiderando as recompensas por suas cabeças, o que significa que eles podem ser capazes de se reintegrar à sociedade. No entanto, Jade os avisa para não se animarem muito, pois ainda está em consideração. Ele então revela que é o terceiro príncipe de Lotus e inicialmente os abordou para usar suas habilidades para impedir os planos de guerra de sua família. Os membros da guilda já suspeitavam que ele era da realeza e não se abalam com a revelação. Rain, no entanto, fica chocada e luta para processar a notícia. Apesar disso, a guilda tranquiliza Jade de que o consideram família. Eles até se oferecem para ajudá-lo se ele quiser lidar com sua família. Jade recusa, explicando que isso arruinaria suas chances de serem aceitos na sociedade se a guilda fosse considerada responsável por tais atos. Ele planeja lidar com sua família sozinho, esperando criar um lugar onde os amaldiçoados possam viver livremente se ele se tornar o novo governante. Ele pede que prometam manter a Guilda dos Assassinos funcionando, mesmo que ele não retorne. Depois de ouvir a história de Jade, até Grimm está convencido de que Jade deve ser incrível. Eles terminam a refeição e continuam caminhando em direção a Lotus. No caminho, Lloyd adormece, então Galileu o carrega pelo resto da jornada. Enquanto caminham, Rain se adianta ao grupo e compartilha suas preocupações. Ela confia em Jay, mas teme que a família Lotus possa estar controlando-o. Ela sugere que deixem Lloyd descansar enquanto eles exploram a área para garantir que seja segura. Galileu concorda, colocando Lloyd gentilmente no chão e pede a Grimm para vigiá-lo. Grimm hesita, sabendo que Lloyd é forte mesmo dormindo, mas decide ir com eles, temendo que Lloyd ficasse chateado se enfrentassem problemas sozinhos. No castelo, eles veem uma festa, exatamente como Jade mencionou em sua carta. Grimm não sente perigo, então ele pensa que é seguro buscar Lloyd. Galileu se lembra do interesse de Jade em Lloyd, mas não consegue explicar, pois um membro da equipe os avista. Em vez de dar o alarme, a equipe os recebe como convidados de honra e os leva ao banquete. Parece seguro, então Grimm se prepara para buscar Lloyd, mas Rain, nervosa em ver Jade, pede a Grimm para ficar um pouco mais.
Mais tarde, Jade chega ao salão de banquetes e todos ficam aliviados ao vê-lo. Percebendo a reação deles ao seu novo visual, Jade volta às suas roupas habituais com um estalar de dedos, mostrando que tem controle sobre seus poderes. Quando perguntado como conseguiu, ele diz que praticou muito. Rain tenta falar com Jade, mas está muito emocionada. De repente, Jade revela suas verdadeiras intenções. Todos os convidados se tornam hostis, e Jade usa a fala amaldiçoada para prender os membros da Guilda dos Assassinos ao chão. Ele diz à multidão que eles podem escolher quem quiserem entre os amaldiçoados que ele trouxe, mostrando nenhum cuidado com seus nomes. Grimm ataca Jade para ganhar tempo para os outros escaparem. Ele parece saber o que está acontecendo com Jade, mas Jade se teletransporta atrás dele e o chuta para longe antes que ele possa explicar. Grimm cai ao lado de Lloyd, o acorda e rapidamente explica que algo terrível aconteceu com os membros da Guilda dos Assassinos. De volta ao castelo, Ren pergunta a Jade o que está acontecendo, esperando por uma boa razão. Jade esmaga suas esperanças revelando que todos ali estão possuídos por demônios do submundo. Ele não é realmente Jade, mas um demônio chamado Disarm, que assumiu o corpo de Jade para usar seus poderes de teletransporte. Disarm diz que o verdadeiro Jade está morto. Ele atormentou a mente de Jade por meses. E a única coisa que o manteve foi seu amor pelos amigos. Jade tentou se matar para salvar seus amigos, mas Disarm não o deixou morrer e curou suas feridas. Os outros demônios estão impacientes para possuir os amaldiçoados. Disarm agarra Ren e brinca sobre seu veneno, que matou seus pais. Apesar da raiva, eles não conseguem parar Disarm enquanto ele examina Ren. Ele vê o feitiço que Lloyd colocou nela e fica com raiva, usando fala amaldiçoada para forçar Ren a dizer quem fez isso. Ren tenta resistir porque é grata a Lloyd, mas Disarm continua exigindo. De repente, barreiras se formam ao redor dos membros da Guilda dos Assassinos, e um enorme raio laser atinge o chão, destruindo tudo ao redor. É Lloyd, e ele está realmente furioso. Os demônios ficam assustados com o poder de Lloyd. Antes de lidar com eles, Lloyd verifica os membros da guilda e cura Ren. Ele lhes diz que Grimm explicou tudo e os incita a sair imediatamente, já que os demônios estão atrás deles. Ren quer ficar e ajudar, mas Galileu insiste que escapem, sabendo que só atrapalhariam Lloyd e não podem lutar contra Disarm. Confiando em Lloyd para resolver, os membros da guilda concordam relutantemente e iniciam sua fuga. Enquanto isso, os demônios estão surtando, pensando que o ataque de Lloyd eliminou Disarm, mas Disarm reaparece furioso e ordena que os demônios persigam a Guilda dos Assassinos imediatamente. Ele avisa que se escaparem, ele talvez nunca mais os encontre. Os demônios se apressam para obedecer, mas Lloyd não os deixa ir tão facilmente. Ele dispara vários outros lasers da morte, atingindo todos os demônios, exceto Disarm, que se teletransporta a tempo. Alguns demônios tentam se aproximar sorrateiramente de Lloyd enquanto ele está distraído. Disarm usa sua fala amaldiçoada para ordenar que Lloyd morra. Lloyd, esperando por isso, tem uma barreira pronta, mas o feitiço a atravessa. Embora tenha tempo para reagir, Lloyd está curioso sobre os efeitos do feitiço. Antes que ele possa ser atingido, Grimm o empurra para desviar. O feitiço atinge um demônio em vez disso, matando-o instantaneamente. Lloyd usa sua magia para analisar a situação e vê que o feitiço causou parada cardíaca. Grimm diz a Lloyd para evitar lutar contra Disarm, explicando que sua magia usa mana diretamente. Ao contrário dos feitiços comuns, ataques baseados em mana podem atravessar, tornando-os muito mais perigosos. Disarm olha para os demônios sobreviventes com desdém. Grimm explica que os demônios são classificados por categorias, e os que sobraram são de 10ª classe, os mais fracos. Hazuzu era um demônio de 8ª classe, e Grimm é um demônio de 3ª classe. Lloyd pensa que Disarm deve ser de 1ª classe, mas Grimm revela que Disarm é na verdade um Lorde Demônio, muito mais poderoso do que 100 demônios de 1ª classe. Grimm acredita que até Lloyd está em desvantagem e o incita a fugir. Ignorando o conselho de Grimm, Lloyd voa para mais perto de Disarm. Disarm pergunta quem ele é, e Lloyd se apresenta como o 7º príncipe. Disarm se lembra de algo das memórias de Jade sobre querer conhecer Lloyd, mas não se importa muito. Lloyd expressa arrependimento por nunca ter conhecido Jade por causa de Disarm. Disarm, irritado, diz que está chateado porque Lloyd destruiu seus lacaios e sua base. Ambos estão ansiosos para lutar, parecendo igualmente animados. Grimm novamente incita Lloyd a escapar enquanto pode. Lloyd reconhece que Disarm não será fácil de derrotar, surpreendendo Grimm, que aponta que mesmo demônios de 10ª classe são fortes e resistentes à feitiçaria. Disarm, pronto para lutar, forma um pequeno espinho com sua mana e o lança em Lloyd, quase rompendo sua barreira. Esta é a primeira vez que Grimm vê algo danificar o escudo de Lloyd, fazendo-o entrar em pânico ainda mais. Disarm fica impressionado com a força da barreira de Lloyd, mas decide testá-la mais lançando múltiplos projéteis de espada de mana. Lloyd desvia o melhor que pode, mas ainda perde muitas camadas de seu escudo. Ele fica tão focado em desviar que esquece que Disarm pode se teletransportar. Disarm aparece na frente de Lloyd e estilhaça sua barreira com um único chute, lançando Lloyd na trajetória das espadas. Pensando rápido, Lloyd lança um feitiço de marionete de terra para se proteger de ser empalado. Galileu e os outros observam maravilhados a intensa luta entre Lloyd e Disarm.
Os demônios também observam até perceberem que estão na mesma ponte que os assassinos e começam a persegui-los. Galileu se vira para Babilônia, que está lutando para passar pelo portão, e o incita a se apressar para que possam escapar. Enquanto Lloyd ainda está lutando contra Gisarm, Grimm está chorando, mas Lloyd manda ele calar a boca e pede ajuda em vez disso. Gisarm está chocado que Lloyd escapou de seu ataque sem um arranhão. A única vez que ele pressionou Lloyd foi usando o teletransporte. Lloyd o provoca, dizendo que o teletransporte nem é dele. Gisarm argumenta que, já que ele tomou os corpos de Jade, o poder é dele. Humanos não conseguem controlar tais habilidades sem feitiços, mas como demônio, ele pode dominar mana facilmente. Ele diz que é natural pegar um dom tão desperdiçado e planeja mostrar a Lloyd como usar o teletransporte corretamente em uma luta. Gisarm invoca mais espadas e provoca Lloyd perguntando se ele vai atacar, desviar ou fugir. Lloyd é esfaqueado nas costas, e Gisarm ri, dizendo que Lloyd nunca teve chance. Com teletransporte, ele pode enviar projéteis diretamente para o corpo de Lloyd, tornando impossível bloquear. Pensando que tem a vitória garantida, Gisarm nomeia seu poder de lobo sombrio. Enquanto isso, os demônios de baixo nível estão perseguindo os assassinos, exigindo que entreguem seus corpos. Os assassinos, agora controlando seus poderes, recusam. Galileu usa sua habilidade de teia para prender os demônios. Corvo usa sua fala amaldiçoada para fazer os demônios caírem, garantindo que não possam escapar antes que as teias endureçam. Babilônia finalmente abre os portões, permitindo que escapem. Mas os demônios começam a rasgar o chão para se levantar novamente. Alguém precisa ficar para detê-los, e Teria se oferece. Ela corta o tornozelo, tornando os demônios incapazes de andar. Teria diz aos outros para ficarem fora de vista, pois ela não consegue controlar seu poder bem o suficiente para evitar machucá-los. Ela os incita para escapar para uma floresta. Ren não quer deixar. Teria, sabendo que ela não pode escapar sozinha com a perna machucada, os demônios se regeneram, curando Teria também, mas ela imediatamente se machuca novamente, mantendo-os com dor. Ela insiste que os outros saiam enquanto podem. Ren se recusa a deixar Teria e tenta agarrá-la, mas Galileu a empurra para trás e tranca o portão. Ele sabe que os demônios vão romper em breve, então alguém deve ficar para detê-los. Ele percebe que Teria planeja se sacrificar e não a deixará fazer isso sozinha. Os demônios entram em pânico, percebendo que Teria está falando sério sobre se matar para detê-los e correm para impedi-la, mas Galileu os bloqueia. Ren implora para que parem, lembrando-os de que estavam perto de viverem juntos como uma família. Jade pode ter ido, mas eles podem controlar seus poderes e não terão mais recompensas. Ela questiona por que precisam morrer agora. Teria, compreendendo a luta de Jade para protegê-los, decide fazer o que for preciso por seus amigos. Sem hesitar, ela corta o próprio pescoço. Enquanto isso, Izana observa tudo se desenrolar abaixo com nojo. Ele esperava que Lloyd lutasse melhor para que o sacrifício de Teria significasse algo. De repente, ele ouve um som de desmoronamento onde o corpo de Lloyd deveria estar e se vira para ver o cadáver de Lloyd virando pó. O verdadeiro Lloyd ataca por trás, mas Gisarm se teletransporta a tempo. Percebendo que Lloyd usou um chamariz e agora empunha uma espada encantada, Gisarm sabe que a luta está ficando séria. Lloyd parece distraído e pergunta se podem levar a luta para outro lugar, pois há pessoas ali que ele não quer ver. Pouco antes de Teria poder tirar a própria vida, centenas de bolas de fogo caem, salvando-a e a Galileu dos demônios. O portão é cortado e a família de Lloyd entra, liderada por Albert. Eles estão aqui para resgatar Lloyd. Ren se sente aliviada, mas Albert e Silpha estão furiosos e prontos para lutar. Silpha exige saber onde está Lloyd e ameaça matar alguém se mentirem. Galileu rapidamente diz que Lloyd está lutando dentro do castelo do Lorde. Albert pergunta por que Lloyd estaria lutando e contra quem. Ren está prestes a explicar, mas Babilônia a impede. Lloyd havia pedido que mantivessem sua força e a existência de Grimm em segredo. Ele não queria que as pessoas soubessem de seu poder porque queria focar em seus estudos de magia e na paz. Galileu e os outros respeitavam os desejos de Lloyd, mas agora lutam com o que dizer. Silpha está prestes a matar alguém quando Ren rapidamente diz que Lloyd está lutando contra um oponente fraco. Silpha não acredita nela e se prepara para atacar, mas Albert a impede, sugerindo que comece com um adulto em vez disso. Albert está furioso com a ideia de alguém machucar Lloyd. Galileu tenta explicar que Lloyd não foi despido, suas roupas apenas ficaram cobertas por um fluido pegajoso, então ele as pendurou para secar. Percebendo que sua explicação não está ajudando, Ren apela a eles, dizendo que também estão preocupados com Lloyd. Ela agradece a Albert e Silpha por salvarem Teria e Galileu. Ren explica que os demônios levaram Jade, um membro de sua família, e é por isso que Lloyd está lutando. Silpha permanece cética, mas quando um demônio tenta atacar Ren, ele é parado por Elise e LaRue. Elise garante por Ren, dizendo que LaRue a teria atacado se ela tivesse más intenções. Albert decide confiar no julgamento de Elise, mas ainda não confia totalmente na guilda dos assassinos. Com os demônios se regenerando do dano inicial das bolas de fogo, Albert pede a Silpha para ir encontrar Lloyd enquanto o resto lida com os demônios. Ren percebe que se Silpha encontrar Lloyd, ela se tornará um alvo para Gisarm, então ela tenta impedi-la.
As desculpas de Rain não funcionam, e Silpha se prepara para abrir caminho. De repente, dezenas de braços em forma de lança caem, fazendo a ponte desabar. Silpha não pode mais atravessar para Lloyd, e os demônios na água agora estão nadando para o outro lado. Albert rapidamente ordena que todos recuem para as margens do rio para enfrentar os demônios menores. Enquanto isso, Lloyd e Gizam estão voando sobre o castelo. Gizam destruiu a ponte porque Lloyd pediu para que a luta deles não fosse interrompida. Gizam acha estranho que ele só queira lutar contra Lloyd em vez de massacrar os humanos abaixo. Ele tenta atingir Lloyd com lanças usando o teletransporte, mas Lloyd desvia. Grimm avisa Lloyd para ficar focado contra alguém como Gizam, notando algo estranho na espada que Lloyd está segurando. Albert e seus soldados estão lutando contra os demônios usando espadas encantadas. Parece que eles podem lidar com os demônios, liberando Lloyd para focar em Gizam. Os demônios estão com dor do fogo, mas sua resistência mágica significa que não são derrotados facilmente. Albert se preocupa com seus corpos regeneradores. Diane usa uma poderosa espada mágica, mas não consegue eliminar todos os demônios. Os soldados estão ficando cansados, e se continuarem usando suas espadas mágicas, Silpha e Larue não conseguirão se aproximar para lutar. Albert percebe que Silpha está faltando. Ela está se preparando para pular da beira da ponte com Shiro para alcançar o outro lado. A Guilda dos Assassinos tenta impedi-la, apontando que Shiro não consegue fazer o salto. Mas Shiro, determinado a ver Lloyd novamente, pula e cai no rio. Apesar do fracasso de Shiro, Silpha ainda pretende pular. Antes que ela possa, um demônio sobe de volta e a ataca. Silpha contra-ataca com suas espadas, e o demônio elogia sua amabilidade. Ele revela que, enquanto outros demônios são de 10ª classe, ele é um demônio de 8ª classe, e um praticante das espadas supremas do submundo. Silpha não sabe o quão forte é um demônio de 8ª classe e não está preocupada. De volta à margem do rio, Albert está preocupado em lutar contra os demônios porque eles tomaram os corpos dos cidadãos de Lotus. Ele não quer machucar pessoas inocentes. Enquanto ele está pensando, um demônio se aproxima sorrateiramente por trás dele, mas Babilônia rapidamente quebra seu pescoço. Albert fica agradecido, mas surpreso com a rapidez com que Babilônia agiu. O demônio luta para se curar, e Babilônia explica que as pessoas possuídas por demônios não podem ser salvas. Suas mentes já se foram. Essa notícia dá ao Albert a determinação para fazer o que precisa ser feito. Ele pede desculpas aos cidadãos possuídos por ser tarde demais, mas promete vingá-los. Ele lança uma chuva infernal sobre os demônios e ordena que seus homens lutem sem piedade. Na ponte, Silpha ainda está lutando contra um demônio. A luta de espadas deles é equilibrada, e ambos se ferem, mas o demônio se cura instantaneamente. O demônio provoca Silpha, dizendo que vai tomar o corpo dela para roubar suas habilidades com a espada, assim como fez com o espadachim de Lotus. Silpha, cansada de sua conversa, decide usar a própria técnica dele contra ele. Ela chama Shiro, que sobe de volta na ponte. O demônio zomba dela, pensando que o cachorro não vai ajudar. No entanto, Shiro está ali para recuperar a espada que Lloyd fez para Silpha. Lloyd projetou a espada para ser forte e flexível, permitindo que Silpha usasse todo o seu poder sem medo de quebrá-la. Demônios precisam de corpos físicos para interagir com o mundo, então danificar o corpo também machuca o demônio. Um golpe fatal é necessário para derrotar um. Silpha se lembra de Lloyd explicando por que ele escolheu aqueles encantamentos. Ele notou que ela se segurava ao balançar a espada, preocupada que pudesse quebrar. Tocada pela atenção de Lloyd, ela jura usar bem a espada e a nomeia Ruína Demoníaca, prometendo nunca mais decepcionar Lloyd. O demônio zomba dela pelo nome, confiante de que ela e seu país perderão. Ele revela que o plano dos demônios era atrair Jade para fora do esconderijo, ameaçando guerra. Isso enfurece a Guilda dos Assassinos, percebendo que os demônios manipularam o ódio de Jade pela guerra. Ren avança furiosa, mas Silpha a nocauteia, garantindo aos outros que os planos do demônio falharão. O demônio, ainda confiante, prepara seu ataque final, mas Silpha o corta de forma rápida e eficiente com sua nova espada, derrotando-o. Antes que Gizam tomasse completamente Jade, Jade era uma versão quebrada de si mesmo. Gizam adorava zombar de Jade por seus fracassos, dizendo-lhe para aceitar sua morte. Em seu último ato de desafio, Jade disse a Gizam que ele seria parado, mas logo depois ele morreu, e Gizam assumiu o controle total de seu corpo. Gizam se perguntou qual poderia ser o plano final de Jade para detê-lo. Ele tinha acesso às memórias de Jade sobre seus amigos, mas sentia algo mais profundo que não conseguia ver. Ignorando isso, Gizam se sentiu imparável com o corpo e os poderes de Jade. Para zombar de Jade uma última vez, Gizam planejou iniciar uma guerra massiva, já que Jade temia a guerra acima de tudo. De volta ao presente, Silpha tinha acabado de derrotar o demônio e foi prestar suas homenagens ao corpo. Ela percebeu que o homem possuído fora um espadachim habilidoso e desejou ter lutado com ele em melhores condições. Vendo a Guilda dos Assassinos em lágrimas, ela perguntou se eles conheciam o homem em vida. Não conheciam, mas sentiram-se tristes com seu fim trágico, pensando que ele devia estar aliviado por ter seu corpo libertado. Silpha disse que não serviam para ser assassinos se choravam por um morto.
De repente, um jato de vapor por trás os surpreendeu, e perceberam que o rio inteiro havia evaporado. Enquanto isso, Lloyd estava frustrado com todo o vapor arruinando sua visão. Gizam ainda o perseguia com lanças de mana. Lloyd sabia que não podia fugir para sempre, e tinha que lidar com as lanças, que podiam perfurar suas barreiras facilmente. Ele percebeu que, embora sua barreira pesada pudesse bloqueá-las, também tinha que se preocupar com a fala amaldiçoada de Gizam. Esse ataque, que também matava instantaneamente, viajava lentamente como som, mas podia ser acelerado pelas lanças de mana. A única forma de contra-atacar era bloquear as lanças e desviar da fala amaldiçoada. Além disso, o ataque lobo sombrio de Gizam era instantâneo, exigindo que Lloyd se movesse constantemente. Lloyd previu que Gizam partiria para uma ofensiva total, esperando que a resistência de Lloyd acabasse. Irritado, Lloyd decidiu atacar também, lançando um feitiço de fogo massivo em menos de 2 segundos. No entanto, Gizam se teletransportou, e o feitiço de fogo atingiu a água, evaporando o rio. Com o vapor bloqueando sua visão, Lloyd teve que usar sua técnica Kai para escanear a área constantemente, já que Gizam podia se teletransportar para qualquer lugar. Lloyd encontrou Gizam abaixo dele, mas não sabia o que ele estava fazendo. Grimm lembrou Lloyd de continuar se movendo para evitar o lobo sombrio, e Lloyd percebeu que estava parado por mais de 5 segundos sem ser atacado. Isso levou Lloyd a questionar como Gizam o localizava. Gizam podia enviar uma carta à Guilda dos Assassinos à distância, provavelmente usando as memórias de Jade, mas disse que não os encontraria novamente se escondessem. Lloyd concluiu que Gizam devia usar a visão para mirar seu teletransporte. Com isso em mente, Lloyd percebeu que o vapor era uma vantagem. Ele parou de se mover e, como previu, Gizam não atacou. Lloyd explicou a Grimm que Gizam precisava vê-los para atacar. Lloyd queria se aproximar o suficiente para golpear com sua espada, mas sabia que Gizam notaria. Ele precisava de uma boa estratégia. Enquanto isso, lá embaixo, Gizam está surpreso que Lloyd evaporou o rio. Ele sabe que a névoa vai se dissipar logo, mas por enquanto não consegue ver nada. De repente, Lloyd ataca com muitas cópias de si mesmo. Gizam não consegue distinguir qual é o real, então ele os deixa todos o atingirem. Ele rapidamente descobre o Lloyd real, porque um deles tem uma espada de metal de verdade. Gizam derruba aquele Lloyd e começa a se curar. Ele elogia Lloyd pelo ataque inteligente, mas diz que foi tolice arriscar seu corpo real. Normalmente, ataques físicos funcionam em demônios, mas Gizam pode se regenerar instantaneamente, mesmo que seu coração ou cérebro sejam destruídos. É por isso que Jade não conseguiu matá-lo. Gizam também pode endurecer seu corpo à vontade, então ele deixou as espadas o atingirem para encontrar o verdadeiro Lloyd. Ele diz a Lloyd que pode se orgulhar na vida após a morte por tocar alguém como ele. Mas então, Gizam percebe que o Lloyd que ele matou também era um clone. O verdadeiro Lloyd ainda está por perto. Ele adivinha que Lloyd deve estar acima dele, mas está errado. Ao olhar para cima, Lloyd o atinge com um ataque de fogo de curto alcance e desaparece de volta na multidão de clones. Gizam usa teletransporte para trocar de roupa, mostrando que pode se teletransportar sem ver o local exato desde que o conheça. No entanto, ele não pode teletransportar coisas para lugares dos quais não tem certeza, então os clones de Lloyd atrapalham seu ataque lobo sombrio. Mas Gizam tem outras maneiras de lidar com os clones. Ele começa a atacar aleatoriamente, destruindo-os um por um. Quando um clone se defende com uma barreira, Gizam se teletransporta por trás e esmaga sua cabeça pensando ser o verdadeiro Lloyd. No entanto, é apenas um pedaço de rocha. Ele percebe que Lloyd colocou barreiras em alguns clones para enganá-lo. Agora, Gizam não tem certeza se os clones com barreiras são reais ou não. Seria loucura para Lloyd correr sem uma barreira, mas Gizam está gostando da luta de qualquer maneira. Lloyd está se esgueirando por trás de Gizam usando um feitiço de ocultação sem nenhuma barreira para protegê-lo. Ele está correndo um grande risco porque sua espada especial faz valer a pena. Esta espada pode absorver feitiços, aumentando o poder de Lloyd ou permitindo que ele entenda o feitiço. Lloyd ataca a magia de teletransporte de Gizam e começa a entendê-la enquanto permanece escondido. Em sua mente, Lloyd procura por qualquer sinal de Jade, mas só encontra uma parede de escrituras mágicas representando a vontade de Jade. Vendo isso, Lloyd diz que agora entende. Ele destrói seus clones e se revela para enfrentar Gizam. Gizam pensa que Lloyd desistiu, mas está curioso porque Lloyd está lutando. Ele sabe que Lloyd não é do tipo que se importa com as pessoas, então oferece a ele uma chance de se juntar para causar o caos. Lloyd recusa e explica que Gizam, nascido forte, nunca enfrentou desafios reais, ao contrário dos humanos que crescem através da adversidade. A magia é fascinante porque vem dos sonhos humanos, tornando-a infinitamente interessante. Gizam não se importa com o discurso de Lloyd. Já que a resposta de Lloyd é não, Gizam decide acabar com isso. Mas quando ele se teletransporta, Lloyd o soca com força, causando dor intensa. Este soco é alimentado por Kai, algo que Gizam não entende. Lloyd diz que feiticeiros aprendem de muitas fontes, e ele está esperando Gizam lhe mostrar algo novo. Até agora, os ataques de Gizam são coisas que Lloyd já viu, tornando a luta entediante. Irritado, Gizam lembra da confiança de Jade de que ele perderia e tenta outro ataque de teletransporte. Lloyd contra-ataca e continua atacando, sempre um passo à frente. Lloyd dispara uma série de explosões de fogo, jogando Gizam em um poço de lava. Mesmo para um demônio, a lava é perigosa.
Gizarm tenta escapar, mas Lloyd está sempre lá. Sem opções, Gizarm usa seu último truque. Como um Lorde Demônio, ele pode controlar a mana atmosférica, formando uma massa escura chamada Esfera Escura Mortal, que destrói tudo o que toca. Ele a joga em Lloyd, mas Lloyd a faz desaparecer facilmente. Gizarm está chocado e exige saber como. Lloyd diz que usou a mesma técnica. Gizarm não consegue acreditar que um humano pudesse usar magia tão poderosa. Lloyd prova isso fazendo de novo, explicando que aprendeu o feitiço em livros e se perguntou o que aconteceria se usasse 2 de uma vez. Quando o fez, eles falharam, decepcionando o então e agora. Gizarm reclama que um mortal não deveria desrespeitá-lo, mas Lloyd não está prestando atenção porque precisa espirrar. Insultado, Gizarm se teletransporta para trás de Lloyd e agarra sua cabeça, mas imediatamente se arrepende, sentindo o verdadeiro poder de Lloyd. Lloyd diz que há mais uma coisa para testar. Se o feitiço do vazio pode matar um demônio como Gizarm, ele invoca vários feitiços do vazio e os envia contra Gizarm. Gizarm tenta se teletransportar, mas Lloyd, sabendo como rastreá-lo, ainda acerta o golpe. De volta ao chão, os demônios não conseguem ver por causa da névoa, mas Leru, Shiro e Silpha ainda podem lutar usando seu olfato aguçado. Silpha percebe que os demônios estão mais fracos, e Ren explica que é por causa do veneno dela. Ela tenta atingir apenas demônios, mas seu controle não é perfeito, então Silpha precisa ter cuidado para não respirar muito fundo. Albert tem dificuldade para lutar porque não consegue ver e espera que o sol nasça logo. Ele verifica o relógio e fica chocado ao ver que já é manhã, mas o céu ainda está escuro. Bem acima do castelo, a mana de Lloyd escureceu a área, e Gizarm está sendo sugado para o feitiço do vazio. Gizarm tenta deixar o corpo de Jade para escapar, mas o corpo de Jade o morde, impedindo-o. Desesperado, Gizarm finge ser Jade para enganar Lloyd, mas Lloyd não cai nessa e aumenta o poder do feitiço, finalmente derrotando Gizarm. Assim que Lloyd tem certeza de que Gizarm está morto, ele esconde sua mana, e a luz do dia retorna. Ren olha para o céu e se lembra de quando Jade falou sobre Lloyd. Jade tinha ouvido rumores sobre o 7º príncipe de Saul. Embora Lloyd não estivesse na linha de sucessão ao trono, havia muitas histórias interessantes sobre ele. Uma história era sobre uma enorme explosão quando Lloyd nasceu, que o castelo tentou encobrir. Jade ouviu que na verdade foi Lloyd lançando um feitiço assim que nasceu. Eles acharam difícil de acreditar, mas Jade achou legal. Ele esperava que se alguém pudesse usar magia desde o nascimento, Lloyd pudesse ajudá-los a se livrar de suas maldições um dia. Eles nunca imaginaram que isso realmente se tornaria realidade. Depois que tudo se acalma, Lloyd e Grimm constroem um memorial para Jade. Grimm pergunta se está tudo bem ficar longe dos outros. E Lloyd acha que é apropriado, já que não há corpo para enterrar. Este memorial é mais para lembrá-lo. Grimm muda de assunto e diz que está impressionado com a forma como Lloyd atingiu Gizarm com o feitiço do vazio, que se move lentamente. Lloyd explica que analisou o feitiço de teletransporte para prever quando seria usado, ligando-o aos seus reflexos para poder desviar de ataques e perseguir Gizarm. Apesar disso, a luta não foi fácil, Gizarm era forte e poderia tê-lo matado se ele cometesse um erro. Analisar o feitiço de teletransporte durante a luta era arriscado, mas Lloyd precisava entendê-lo para acertar um golpe. Momentos antes, Jade havia anotado o feitiço de teletransporte, deixando-o para alguém realizar seu desejo de matar Gizarm. Então, enquanto Lloyd lutava muito, foi Jade quem finalmente salvou o dia. Um tempo depois, Albert aparece e pergunta sobre o túmulo. Lloyd hesita, mas Albert diz que já sabe que é para Jade, o ex-líder da Guilda dos Assassinos e antigo governante de Lotus. A guilda contou a Albert sobre a revolta de Jade e pediu ajuda a Lloyd. Lloyd concorda com a história, já que ela o encobre. Segundo eles, Lloyd ajudou a derrotar o demônio que possuía o corpo de Jade. Embora a guilda tivesse boas intenções, eles eram assassinos e até sequestraram Lloyd para ajudar em uma guerra. Essas ações poderiam levar à execução. No entanto, eles estão dispostos a se redimir servindo Lloyd pelo resto de suas vidas. Albert pergunta a Lloyd se ele entende a responsabilidade. Quaisquer ações que a guilda tomarão refletirão em Lloyd. Lloyd concorda e diz que está disposto a assumir a responsabilidade. Esta é a primeira vez que alguém o vê se importar tanto. Albert lembra a Lloyd que as pessoas se importam com ele porque ele é o irmão mais novo de Albert. Nesse momento, Tal entra correndo, percebendo que perdeu a ação. Ela se sente envergonhada e se vira para sair, mas Albert a persegue para agradecê-la. Todos seguem. Uma vez sozinhos, Grimm comenta que está surpreso que Lloyd tenha um lado gentil. Lloyd nega, dizendo que está acolhendo a guilda por sua mana especial. Mas Grimm sabe que Lloyd se importa com eles, caso contrário, ele não teria feito um túmulo para Jade. Os membros da guilda são eventualmente libertados porque Lloyd assumiu a responsabilidade. Eles prometeram servi-lo para retribuir sua bondade. Depois disso, Albert dá uma festa do chá porque Tal havia pedido uma. Tal se sente nervosa, já que metade da família real está lá. Albert diz a ela para relaxar e aproveitar a celebração. Tal relaxa, mas Silpha ainda não gosta dela, e derrama chá de propósito, levando a uma briga divertida. Albert diz à guilda dos assassinos para se divertirem também, então eles ficam barulhentos e bêbados em homenagem a Jade.
Crow começa a chorar sobre o túmulo de Jade, e Tal se junta, pensando que Jade era atraente. Tyria tenta flertar com Albert e fazê-lo beber, mas ele recusa. Tal usa seus poderes para fazê-lo sentir-se bêbado, e ele exige furiosamente uma explicação de Galileu sobre a situação complicada de Lloyd. Enquanto isso, as outras garotas estão na fonte termal criada pela magia de Lloyd. Ren pergunta a Silpha se ela pode servir como empregada de Lloyd. Silpha diz a ela para perguntar diretamente a Lloyd. Lloyd concorda, e Ren promete servi-lo fielmente, percebendo que ele nunca a viu como perigosa. De volta ao castelo, Ren se torna empregada de Lloyd ao lado de Silpha. Depois de se vestir, Lloyd se encontra com seu pai para explicar o que aconteceu em Lotus. Albert leva a maior parte do crédito para que Lloyd possa continuar estudando magia o quanto quiser. E é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir até o fim e inscreva-se para mais vídeos incríveis.